Capítulo 281. Muitos amigos. Uma hora depois, no Museu da Borboleta Dançante, borboletas exuberantes podiam ser vistas tecendo entre as flores enquanto rosas vermelhas exibiam sua beleza. Caminhando em meio a esse cenário maravilhoso com um cajado na mão, Roel se viu mais uma vez impressionado com o incrível senso estético de Charlotte. O Dancing Butterfly Museum era um renomado local pitoresco na Academia Saint Freya, localizado a menos de uma hora a pé do Distrito Central. Sempre foi adorado por estudantes do sexo feminino, mas muito raramente um portador do anel o escolheria como sua base de operações. Ao contrário da mansão Azuri de Roel, era simplesmente muito caro manter o Museu da Borboleta Dançante. A exuberância das borboletas era resultado de seu alto padrão de vida, seja pelas mini-casas de borboletas construídas em todo lugar ou pela enorme barreira mágica que era constantemente mantida sobre o jardim para regular a temperatura. A taxa de manutenção da infraestrutura era tão alta que mesmo o financiamento que um portador do anel recebia da academia não seria suficiente para pagá-lo. Caramba, o portador do anel também teria que desembolsar uma grande quantia de dinheiro de seus próprios bolsos. Claramente, isso era algo impraticável para a maioria dos alunos. Mas Charlotte passou a ser uma exceção. Quando ela soube que o Dancing Butterfly Museum tinha Glow Butterflies, ela imediatamente se decidiu e o escolheu como sua base de operações. Os membros da equipe tentaram convencê-la a desistir. Na verdade, não estava na lista de edifícios disponíveis para os portadores do anel escolherem, mas ninguém conseguiu impedi-la de fazer o que queria. O que a academia poderia fazer contra a vontade de seu doador número 1? Os direitos do Dancing Butterfly Museum acabaram sendo dados a Charlotte, e ela passou um mês reformando. Nenhum dos membros da facção Red Rose havia se mudado ainda, então os arredores ainda eram bastante pacíficos. Roel respirou a fragrância das flores e admirou as borboletas empoleiradas em seus ombros. Atrás dele, uma mulher de cabelos ruivos examinava cuidadosamente um envelope vermelho sangue. Querida, este envelope é o único bem dela que você tem? Sim, esta é a única pista em minhas mãos. É possível fazê-lo? Perguntou Roel. Charlotte ponderou por um breve momento antes de responder com um leve aceno de cabeça. Milímetros. Ela não usou seu nome nem deixou nenhuma informação pessoal específica para trás, mas lançou um feitiço no envelope. Isso preenche as condições para alguns dos meus feitiços de adivinhação. No entanto, você deve saber que quanto menos exigentes forem as condições para o feitiço, mais vagos serão os resultados. Isso é bom. Eu só preciso de um escopo aproximado para trabalhar, respondeu Roel. Enquanto falava, ele pegou um mapa da Academia Saint Freya e o colocou sobre a mesa. Charlotte dirigiu um aceno para ele antes de pegar uma velha moeda de ouro do Império Austine e caminhar até a mesa. Usar uma moeda de ouro cunhada há vários séculos no Império Austine deve aumentar um pouco a precisão da adivinhação. O resto depende do rastro de mana que ela deixou no envelope, explicou Charlotte. Logo, uma intensa pulsação de mana começou a ondular dela. A linhagem que ela herdou de uma linhagem que remontava à Era Antiga surgiu através de seu corpo enquanto um céu estrelado se formava atrás dela. O avatar dourado de um deus antigo segurando um cajado em uma mão e uma balança na outra se manifestou em meio ao céu estrelado. É o árbitro do destino. Ding. A luz se juntou na mão de Charlotte, e ela jogou a moeda dourada escura no ar. Ele girou em um arco e caiu no mapa sobre a mesa, onde continuou a balançar um pouco antes de finalmente tombar. Onde a moeda caiu foi o resultado da adivinhação. Aquele lugar é. Charlotte retraiu sua mana, e o avatar dourado pairando sobre ela também se dissipou no ar. Ela caminhou até o mapa e deu uma olhada mais de perto. A moeda estava em cima de um dormitório residencial localizado no Distrito Central. Este é o recém-construído terceiro setor residencial que oferece acomodações individuais. A proximidade com a rua comercial o torna um pouco mais caro que o primeiro setor residencial, por isso costuma ser habitado pelos nobres mais abastados, principalmente mulheres, disse Roel ao relembrar as informações que lera no projeto da academia há algum tempo. Ele caminhou até a mesa e gentilmente levantou a moeda, revelando os dormitórios do sudoeste no terceiro setor residencial. Seu coração pendurado finalmente se acalmou. Querida, isso está realmente bem? Se fosse um dormitório, haveria muita gente lá. Não se preocupe, isso é o suficiente. O terceiro setor residencial destinava-se a atender os estudantes ricos, então havia apenas 5 andares em cada apartamento e 2 moradores em cada andar. Ao todo, havia provavelmente cerca de 100 estudantes em seus dormitórios do sudoeste. Entre essas centenas de alunos, não poderia haver uma segunda aluna do Império Austine que fosse habilidosa em feitiços de conversão e tivesse um relacionamento próximo com Cheryl. Desde que Roel pudesse verificar a identidade do remetente do envelope de sangue, encontrá-la não era problema algum. Ele não precisava mais se mover sozinho agora que tinha o apoio do Request Club e da Blue Rose Faction. Eu definitivamente salvarei o remetente e prenderei aqueles cultistas do mal. Roel bateu o dedo na mesa enquanto afirmava sua determinação. Naquela noite, Roel caminhou silenciosamente sob o brilho alaranjado do sol poente sob o acompanhamento de sua sombra solitária. Depois de receber a adivinhação sobre a localização do remetente de Charlotte, Roel imediatamente despachou todos os membros da facção Blue Rose para conduzir uma investigação secreta sobre os moradores que vivem na área. Até agora, os membros já haviam conseguido cobrir metade do grupo-alvo, e ele deve conseguir os resultados até amanhã. No enredo do jogo, o remetente só encontrou sua morte vários dias depois de enviar a carta. Então deve haver tempo suficiente para o Request Club manobrar. Graças a isso, Roel não ficou muito preocupado com o assunto. Ele escolheu colocar Paul no comando da investigação, confiando no protagonista original para fazê-lo bem. Ele não estava jogando a responsabilidade sobre os outros para que ele pudesse relaxar, mas que havia uma rede que ele tinha que começar a tecer.
seja o professor que escolheu alunos de pós-graduação vulneráveis, ou os cultistas malignos que fizeram experiências com eles, o que eles fizeram foi imperdoável. Muitos já haviam caído em seus esquemas insidiosos, e Roel sentiu que o mínimo que podiam fazer por eles era vingá-los. Era só que havia muitas coisas que ele tinha que fazer para construir uma rede forte o suficiente para prender os cultistas do mal. A primeira questão foi a localização. Havia muito poucos detalhes em olhos do cronista sobre o local onde os cultistas do mal estavam residindo, além do fato de que era uma adega na montanha. E isso era tão bom quanto não saber nada. A academia de Saint Freya era simplesmente muito grande, de modo que as áreas fora do distrito central eram principalmente áreas montanhosas. Também não houve elaboração sobre se a adega era uma propriedade pública ou uma propriedade privada. Se fosse uma adega privada, não estaria listada nos registros. Nesse ritmo, ele realmente poderia ter que bater em todas as residências particulares que residem nas montanhas da academia de Saint Freya e pedir para dar uma olhada em sua adega. E isso representava outro problema: os cultistas do mal também não eram tolos. Se Roel começasse a enviar um exército para vasculhar as montanhas, eles certamente começariam a tomar contramedidas e se preparar para a fuga. No jogo, os cultistas do mal já haviam notado que as coisas estavam erradas na primeira vez que Paul e sua equipe procuraram Cheryl na floresta, e foi por isso que eles conseguiram fugir antes do tempo. Ficou claro que aqueles criminosos não eram amadores. Eles estavam constantemente em guarda e se moviam sem hesitação. Ele não podia se dar ao luxo de ter alguém bisbilhotando descuidadamente para que não os alarmasse. Então, ele só podia procurar pistas ele mesmo. Ele tinha uma vantagem na mão no momento: os cocheiros. Enquanto caminhava com o retrato de Cheryl na mão, Roel sentiu algo pesando em seu coração. Talvez ele pudesse ter sido capaz de parar a tragédia que se abateu sobre Cheryl se ele se lembrasse antes. Mas suas memórias sobre o jogo haviam desaparecido com o tempo. Mesmo para este incidente do envelope de sangue, ele só se lembrou dele ao receber o envelope de sangue, e ele teve que quebrar a cabeça por um longo tempo para lembrar alguns dos principais detalhes. Mesmo assim, muito do que ele se lembrava ainda era confuso e incerto. Sob a operação clandestina de Geralt e alguns outros alunos de confiança, o Request Club conseguiu encontrar o cocheiro que teve uma impressão de Cheryl no início da tarde. Depois de ouvir a notícia, Roel fez a ligação decisiva para chamar todos os cocheiros que haviam sido questionados para a mansão Azure. A Azure Manor pretende construir uma piscina exterior. Vou ter que incomodar todos vocês para transportar rochas e terra para cá. Pagaremos a você 2 vezes o seu salário habitual, disse Roel. Ele queria manter os cocheiros aqui para que as notícias sobre o Request Club procurando por Cheryl começassem a se espalhar. Depois disso, ele foi ao Ateneu Nacional da Sabedoria para procurar Margaret. Como um espírito artificial trabalhando na academia, Margaret tinha conhecimento abrangente sobre todos os edifícios da academia. Roel rapidamente listou as condições do local que procurava e não demorou muito para receber uma resposta. Era uma área montanhosa um pouco atrás de uma parada de carruagens conhecida como Parada de Fultes, e era conhecida por seu bosque de árvores frutíferas. Muitos nobres construíram residências na área há 100 anos, quando ainda havia uma mania de vinho autofabricado, então a maioria deles também vinha com adegas subterrâneas. Havia mais de 30 suspeitos no total, mas depois de filtrar aqueles com adegas menores e residências localizadas muito perto da estrada principal, a lista de opções foi reduzida para 3. Desses 3, um poderia ser eliminado, pois era uma famosa casa mal assombrada entre a população estudantil devido ao caso de assassinato ocorrido há 100 anos atrás. Enquanto a academia impedia os alunos de entrar na residência, ainda haveria alguns que se esgueirariam lá no meio da noite para as emoções. Provavelmente teria sido mais emocionante para eles se soubessem que o verdadeiro horror não estava muito longe deles. De certa forma, não era errado dizer que eles tiveram um contato próximo com a morte, embora nunca chegassem a saber disso. Com isso, Roel finalmente conseguiu reduzir os possíveis esconderijos dos cultistas do mal para 2 locais: Louise Manor e o Apple Cider Factory. Tendo deduzido os esconderijos inimigos em potencial, era hora de ele voltar sua atenção para o próximo problema: a mão de obra que ele usaria para o ataque. Em primeiro lugar, ele já havia decidido que não usaria nenhum poder externo nesta operação. Leinster acumulou sujeira por muito tempo para que os cultistas do mal tivessem uma forte base na cidade. Eles podem parecer subjugados na superfície, mas sua rede de inteligência não deveria ser ridicularizada. Se Roel envolvesse um grupo externo no ataque, o culto maligno poderia saber das notícias através de suas fontes e rapidamente fugir. O mesmo problema se aplicava à equipe de resgate de emergência da academia também. O fato de um dos principais culpados ser um professor na academia significava que ele também não podia se aproximar de qualquer organização interna para pedir ajuda. Levando em consideração vários fatores, ele finalmente chegou a uma decisão. Caminhando pelas lâmpadas da rua, o jovem de cabelos pretos finalmente chegou a um palácio requintado. O sol ainda não tinha se posto completamente, e havia muitas pessoas andando de um lado para o outro pelas portas abertas do palácio. O local era vigiado por membros da divisão de execução. Naturalmente, todos ficaram chocados ao ver Roel. Esse é o primeiro grau. O que ele está fazendo aqui? Sem mencionar que ele está sozinho. Olhares hostis vinham de todas as direções, mas Roel permaneceu imperturbável. Um tempo depois, uma aluna da divisão de execução se aproximou dele e perguntou com um tom educado, mas severo: sou líder de equipe na divisão de execução, Caroline. Posso saber que negócios você tem conosco, Blue Rose Ringbearer? Você não precisa ficar tão protegida contra mim, Caroline. Não tenho nenhuma intenção hostil, respondeu Roel com um sorriso brilhante para a mulher mais alta que estava diante dele. Estou aqui para tomar uma xícara de chá com meu superior. Capítulo 282. As preocupações de Lilian em uma das salas do Palácio das Ninfas.
Um homem e uma senhora de cabelos negros estavam sentados em frente um do outro. O Palácio das Ninfas era conhecido por sua delicada decoração interior, e parece que os rumores não eram infundados. Só que a atmosfera solene que pairava na sala impedia que se apreciasse a estética. Faz apenas meia hora que Roel entrou no Palácio das Ninfas e explicou tudo o que sabia sobre o incidente do envelope sangrento para Lilian. Ao contrário de Paul, ele não se incomodou em procurar a insígnia do livro da verdade de Sherion antes de fazer uma visita a Lilian para pedir sua ajuda. Ele não queria perder seu tempo e arriscar alarmar seu inimigo. Além disso, ele tinha confiança em convencê-la e fazer as coisas acontecerem. Nem todas as palavras eram iguais. Ao contrário de Paul, que era um filho ilegítimo ostracizado do Império Austini, Roel foi um dos 6 portadores do anel da Academia de Saint Freya. Isso legitimou as operações do Request Club, tornando uma potência com o apoio da Blue Rose Faction. Qualquer coisa que saísse da boca de Roel tinha peso, mesmo que não houvesse provas por trás disso. Além disso, Roel não estava aqui para pedir ajuda e assistência. Ele estava aqui para pedir cooperação. O clube de pedidos de Roel forneceria informações sobre os esconderijos dos cultistas do mal, e a equipe de operações especiais de Lilian serviria como a principal força de combate para cercá-los e destruí-los. Esta era a proposta com a qual ele estava indo. Normalmente falando, aquele com a maior obrigação de derrotar os cultistas do mal deveria ter sido a Teocracia São Mesite, mas os alunos da facção de Nora ainda estavam na primeira série. Então a proeza média de luta ainda estava no nível de origem 5. Eles ainda estavam severamente carentes em comparação com a força de elite que Lilian cuidadosamente escolheu e preparou. Por consideração à grande diferença de poder militar, Roel desistiu da ideia de procurar ajuda de Nora e Charlotte. O que ele estava buscando aqui era uma vitória perfeita, e ele não permitiria que nenhuma incerteza atrapalhasse seu plano. Além disso, cabia à divisão de fiscalização zelar pela segurança dos alunos na academia. Eles receberam uma quantidade enorme de recursos da academia para que pudessem realizar seu trabalho adequadamente. Roel segurava uma xícara de chá na mão enquanto esperava calmamente pela resposta de Lilian. Este último considerou o assunto cuidadosamente antes de dar um aceno de concordância. Eu entendo. Eu pessoalmente levarei meus homens a Flutestop e atacarei os possíveis esconderijos dos cultistas do mal. Ah, você tem minha gratidão por isso. Para ser franco, não pensei que você confiaria em mim tão rapidamente. Roel achou que seria preciso um pouco mais de esforço para convencer Lilian. Então não pôde deixar de olhar para ela surpreso quando ela concordou com seu pedido com tanto entusiasmo. Apesar da falta de evidências tangíveis, não acho que você mentiria sobre algo tão sério como isso, respondeu Lilian calmamente. Sua confiança inesperada nele trouxe um sorriso involuntário ao rosto de Roel. O que ele não sabia era que seu rosto brilhante e sorridente fez Lilian congelar por um momento enquanto seus olhos de ametista se demoravam nele por um longo tempo antes que ela finalmente baixasse o olhar. Mais uma vez, esse sentimento. Lilian pegou sua xícara e inconscientemente esfregou as bordas de sua borda. Ela suspirou baixinho, confusa sobre o que havia de errado com ela. Ao longo do mês passado, ela passou muito tempo com Roel, seja nas aulas da manhã ou nas aulas de reforço à noite, com tanta interação acontecendo entre eles. Para não mencionar os close-up do treinamento de compressão de mana, ela conseguiu entender um pouco de Roel. Ele era um aprendiz sério, um guerreiro inabalável diante da adversidade, bem como um homem obstinado que se recusava a admitir a derrota. Apesar desses traços, ele não tinha um caráter dominador, inclinando-se mais para o tipo gentil. Havia uma coisa que era peculiar sobre ele. Ele parecia estar constantemente sobrecarregado por preocupações, ao contrário de seus colegas. Foi uma mistura de ansiedade, medo, frustração e muitas outras emoções negativas, e criou um monstro que o acumulou uma quantidade assustadora de estresse. Sim, era como se ele vivesse constantemente em um ambiente de alto estresse. Antes de suas interações, Lilian nunca esperava ver esse lado de Roel, pois ele nunca se permitiu revelar abertamente o estresse em que estava. Parece ser um hábito. Era provável que mesmo aqueles que estavam perto dele ainda não tivessem notado seu estado mental. No entanto, quando os dois colidiram sua mana um contra o outro, ela de alguma forma foi capaz de senti-lo. Se Roel fosse um livro, Lilian seria uma leitora que involuntariamente abria este livro toda vez que suas manas colidiam uma com a outra. Ela só estava lendo pouco a pouco todos os dias, mas certamente, sua compreensão dele estava se aprofundando, e à medida que o conhecia cada vez mais, ela se viu gradualmente passando por uma mudança também. Uma emoção estranha estava começando a brotar nela. Parecia uma mistura de simpatia e mágoa, e isso sempre levava a mente de Lilian a vagar em direções estranhas sempre que ela estava ensinando Roel. Estou sendo muito rigoroso aqui, pode afetar sua positividade se eu pressionar demais, então talvez eu deva considerar diminuir um pouco sua carga de trabalho. Esses eram pensamentos que ela nunca teve enquanto ensinava aos outros. Ao mesmo tempo, ela começou a formar novos hábitos. Notou que sempre que fazia um vago elogio a Roel, este revelava um sorriso brilhante. Em momentos como este, seus olhos seriam automaticamente atraídos para ele, incapazes de se afastar. Era apenas uma sorte que ele fosse bastante denso sobre esses assuntos, então ele ainda não havia notado seu comportamento peculiar. Por outro lado, ela odiava quando ele tinha um olhar abatido no rosto. Toda vez que ele mostrava tal expressão, ela sentia como se algo estivesse esmagando seu coração, sufocando sua respiração. Quaisquer palavras duras que ela pretendia dizer seriam suavizadas uma e outra vez antes de finalmente sair de sua boca. Sem dúvida, a razão pela qual ela não hesitou em confiar em Roel, apesar da natureza chocante do que ele havia acabado de dizer, tinha muito a ver com o tempo que passaram juntos.
Você mencionou anteriormente que o Request Club reduziu os possíveis esconderijos dos cultistas do mal para 2 locais. Já que esse é o caso, vou dividir a equipe de operações especiais em 2 esquadrões, e cada um de nós ficará com. Deve ser mais seguro assim, disse Lilian enquanto ela finalmente tomava um gole de chá. Inesperadamente, Roel não respondeu de imediato à sua proposta. Ele hesitou por um breve momento antes de dizer algo que a fez franzir a testa. Sênior, em relação a esse assunto, tenho alguns pensamentos. Disse Roel. Eles definitivamente tinham mão de obra suficiente para realizar um ataque agora, então seu foco principal agora era elaborar um plano para prender todos os cultistas do mal de uma só vez. Era certo que os cultistas do mal estavam mantendo uma comunicação próxima com o professor conspirando com eles. Então eles teriam que fazer um movimento em ambos de uma vez para conseguir uma varredura completa. Em outras palavras, o melhor momento para eles realizarem o ataque foi quando o professor fez um atentado contra a vida do remetente. Esta era a única oportunidade que eles tinham para descobrir o professor e derrubá-lo, ou então o último simplesmente continuaria escondido até o fim dos tempos. Claro, tal curso de ação também significaria um grande perigo. Alguém que foi capaz de esconder sua verdadeira natureza como um cultista do mal e se infiltrar na Academia Saint Freya como professor definitivamente não era uma criança pequena. Estudantes comuns não seriam capazes de derrotá-lo protegendo o remetente, então Roel teria que fazer isso pessoalmente. Desejo ficar ao lado do remetente e esperar que o agressor venha bater. Clã. No momento em que Roel expressou seus pensamentos, Lilian pousou a xícara de chá com tanta força que chocou Roel. Eu proíbo. Ponto. Senhor, eu disse. Eu proíbo. Ponto. Olhando para o atônito Roel, Lilian percebeu tardiamente que sua reação era exagerada. Demorou um pouco até que ela se lembrasse de que eles atualmente não eram um veterano e um júnior, mas companheiros portadores do anel, o que significa que eles eram iguais em posição. Ela respirou fundo para acalmar seu coração ambicioso, reuniu seus pensamentos e finalmente respondeu com uma voz composta. É muito arriscado. Não é imprudente para você tomar tal decisão quando você nem conhece a força do perpetrador? Seria uma coisa se o perpetrador estivesse apenas no nível de origem 4, mas e se ele tivesse atingido o nível de origem 3? O Ring Guardian que você enfrentou em Night of the Demons nada mais é do que uma sombra irracional. Um nível de origem 3 real será muito mais poderoso do que isso. Não, eu preferiria lutar contra um verdadeiro transcendente de nível 3 de origem do que o Guardião do Anel que eu tive que enfrentar, Roel pensou em sua mente, embora ele tenha escolhido não falar em voz alta. A voz de Lilian pode ter sido severa, mas ele podia sentir sua preocupação e preocupação por ele, e isso aqueceu seu coração. Mesmo assim, ele ainda balançou a cabeça e refutou as dúvidas de Lilian. Sênior, estou confiante sobre isso. Você se esqueceu do meu cajado da serpente de 9 cabeças. Eu tenho alguns trunfos além disso. Ele pretendia aplacar as preocupações de Lilian, mas esta ainda não conseguia aceitar isso. Era só que suas mãos estavam atadas, já que a força principal eram todos seus subordinados, então ela não podia simplesmente trocar de papéis com Roel ou então um grande problema poderia ocorrer com a cadeia de comando. A alternativa era procurar ajuda de Giz, mas os dois decidiram não fazer isso depois de alguma reflexão. Era provável que o professor em conluio com os cultistas malignos já soubesse sobre o remetente em ligação com o Request Club. Se Lilian e Giz exibissem um comportamento anômalo neste momento, isso poderia levá-los a interromper suas atividades até que tudo se acalmasse. Se esse assunto fosse arrastado, os prejudicados seriam Roel e seu grupo. Sênior, você me recebeu generosamente em seu palácio da ninfa, então me certificarei de retribuir sua hospitalidade em minha mansão Azure. Confia em mim. Está bem? Depois de um longo período de persuasão, Roel ofereceu uma promessa a Lilian enquanto a olhava com inabaláveis olhos dourados. Eventualmente, Lilian sucumbiu à sua obstinação e assentiu. Ao todo, o encontro durou 1 hora, e já era noite quando Roel deixou o Palácio das Ninfas. Ele rapidamente voltou para o Azure Manor e convocou seus líderes de equipe para uma reunião de emergência. A reunião começou com Paul e Geralt relatando os resultados de sua investigação, seguidos por Roel informando-os sobre os planos de acompanhamento. Quando os dois souberam que Roel havia conseguido a cooperação da facção Rosa Púrpura, visivelmente suspiraram de alívio. Na manhã seguinte, os membros da facção Blue Rose continuaram sua investigação sobre o terceiro setor residencial, fazendo uso de uma pesquisa típica para abordar os moradores para obter suas informações pessoais. Finalmente, ao meio-dia, eles conseguiram confirmar o alvo. Meltissa Ni, estudante do 3º ano, filha de um visconde do Império Austine. Ela aprendeu feitiços de conversão durante seu tempo na 2ª série e alcançou resultados espetaculares em campo. Ela estava na mesma organização estudantil que a desaparecida Cheryl, e elas parecem estar próximas uma da outra. Roel descansou em sua cadeira enquanto ouvia Paul ler as informações do relatório. No final do relatório, ele olhou para o envelope de sangue sobre a mesa e assentiu levemente. Seu coração ambicioso finalmente conseguiu descansar depois de se preocupar por um dia inteiro. Ela, capítulo 283 Protetor Meltissa Ni era uma aluna da 3ª série com estatura média e um corpo ligeiramente magro. Ela tinha cabelos pretos e olhos azuis, uma aparência padrão para um Austinean. A Academia de Saint Freya era um local de encontro para prólidos ricos e nobres. A casa Samni tinha alguma riqueza, mas ser filha de um visconde não era muito para se gabar. E os resultados de Melty nas aulas de combate tinham sido apenas medianos até agora. Devido a essas razões, ela não foi capaz de se juntar à Purplerose Faction, apesar de ser uma Austinean de 3º grau. Ela conheceu Cheryl em um clube de música leve, e as duas tocaram juntas no Academy Foundation da
do ano passado. A partir disso, deve ser seguro dizer que eles estavam intimamente familiarizados um com o outro. Depois de examinar pessoalmente o relatório, Roel cruzou os braços e mergulhou em pensamentos profundos. Paul e Geralt ficaram ao lado com olhares sombrios enquanto aguardavam a próxima instrução de Roel. A escala desse assunto já havia excedido em muito o que os dois esperavam desse departamento peculiar. A intenção inicial de Paul era apenas estabelecer uma organização para ajudar os alunos necessitados, assim como Roel havia ajudado uma vez. Ele achava que o pior com quem teria que lidar eram os valentões, mas acabou se envolvendo com algo muito mais sinistro. O incidente do envelope sangrento foi um caso de assassinato em série com mais de 10 vítimas. Algo dessa escala definitivamente se qualificou como um caso importante em qualquer país do continente Cia. O que piorava as coisas era que, como na maioria dos casos envolvendo cultistas do mal, era difícil dizer em quem eles podiam confiar. Os membros da equipe não eram confiáveis. Os cocheiros não eram confiáveis. E mesmo a população estudantil em geral também não era confiável. Os únicos com quem eles realmente podiam contar eram os membros das duas facções. Ainda era pouco administrável para os alunos da terceira série que haviam se temperado através de missões, mas para os alunos recém-ingressados da primeira série, isso definitivamente estava muito além de seu escopo de especialização. Na silenciosa sala de reuniões, Paul respirava fundo continuamente, mas não conseguia parar de suar nas palmas das mãos. Esta foi a primeira vez em sua vida que ele estava sendo exposto a um crime tão grave. Sentado em frente a ele, Geralt também tinha um olhar horrível no rosto. Os dois mal conseguiram manter a compostura devido à forma como Roel era auto-recolhido. Percebendo o estado incomum em que a dupla estava, Roel suspirou suavemente e aconselhou: lembre-se disso. Você nunca deve perder a compostura em tempos de problemas. O pânico não vai te levar a lugar nenhum. Minhas desculpas, irmão mais velho Roel. Fiquei surpreso com a gravidade do incidente. Roel podia entender de onde Paul estava vindo, mas esse era um obstáculo que ele teria que superar. A fortaleza mental não vinha do destemor, mas do triunfo sobre os próprios medos. A justiça não veio de não saber do crime, mas de se opor a ele. Paul tinha potencial para se tornar algo grande, ele só precisava de tempo e um pouco de apoio. A operação de ataque será uma colaboração entre nossas duas facções. Embora nossa facção Blue Rose ainda esteja fraca no momento, ainda teremos que despachar pessoas. Pretendo enviar vocês dois e alguns dos membros mais fortes da facção do nível 5 de origem. Meu único pedido para todos vocês é que permaneçam seguros. Não quero ter uma única vítima entre nós. Não há necessidade de competir com a facção por clerose e por mérito. Fizemos tudo até agora com o objetivo de defender a justiça, e nada mais importa do que isso. A proeza de combate de nosso esquadrão deve superar a de um esquadrão de inquisição típico na teocracia. A única coisa que realmente nos falta aqui é a experiência. Não há como preencher essa lacuna agora, então só posso oferecer alguns conselhos. Roel olhou atentamente para Paul e Geralt enquanto dava uma ordem clara. Não mostre misericórdia. Mate eles. Chefe, lembre-se disso. Não importa quanta vantagem você possa ter sobre eles. Nunca hesite em matar os cultistas do mal. Eu não preciso que você capture nenhum deles como refém aqui. Tudo o que peço a vocês é que tirem todos vivos. Qualquer coisa que aconteça com você será minha responsabilidade. Irmão mais velho Roel. Paul e Geralt sentiram-se profundamente tocados por essas palavras. Eles levaram a sério as palavras de Roel e as sentiram com seriedade. Com isso, não há mais nada em que eu possa ajudá-lo. Também tenho minha própria missão a cumprir, disse Roel antes de pegar o relatório em silêncio sobre a mesa. Desculpe, não vimos Cheryl por aí. Ela não está aqui desde a formatura. E é isso mesmo. Desculpe por incomodar e obrigado. Em uma loja de instrumentos musicais ao longo da rua comercial, uma jovem pediu desculpas educadamente ao dono da loja antes de sair com a cabeça baixa em decepção. Era um dia de folga para os alunos da Academia Saint Freya, então havia uma grande multidão reunida na rua comercial no início da manhã. Risos podiam ser ouvidos por toda parte enquanto amigos e casais aproveitavam esse dia livre para conversar um com o outro. Mas havia uma pessoa que parecia deslocada nessa atmosfera alegre. Meu-ti. Apenas uma semana atrás, Meu-ti conheceu os pais de um velho amigo que cuidou bem dela no clube de música leve. Quando eles revelaram suas suspeitas de que sua filha, Cheryl, havia desaparecido no campus, todos pensaram que o casal estava simplesmente murmurando coisas sem sentido pelo choque de perder todos os seus filhos. Apenas Meu-ti percebeu nitidamente que algo estava errado. Ela acreditou nas palavras do casal não porque tivesse algum superpoder especial, mas porque captava informações críticas que ninguém conhecia. Um dispositivo mágico de comunicação. Dispositivos de comunicação mágicos eram vendidos em pares, e alguns deles tomavam a forma de adoráveis brinquedos de pelúcia. Era comum as alunas enviarem uma para a outra como símbolo de amizade, e Meu-ti já havia recebido uma de Cheryl antes. Era um gatinho fofo de pelúcia cujos olhos se iluminavam sempre que estavam ao alcance um do outro e ronronavam quando uma mensagem era enviada ou recebida. Meu-ti claramente se lembrava dos olhos do brinquedo de pelúcia do gatinho acendendo por um breve período de tempo no primeiro dia do novo semestre, e combinava com o dia em que Cheryl foi vista pela última vez. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que Cheryl realmente estivera na academia. Era só que ela não tinha nenhuma evidência tangível à mão para convencer seus colegas. Por sua amizade com Cheryl, assim como o velho casal dos Laurences que havia perdido todos os filhos recentemente, Meu-ti decidiu investigar o assunto. Uma semana se passou desde então, mas quase não houve nenhum progresso. Ninguém conhecia Cheryl, fosse sua professora anterior ou seus amigos no clube de música leve. Ela verificou a loja de instrumentos, o café que eles costumavam frequentar e todos os lugares que ela conhecia que Cheryl tinha ido, mas não adiantou.
No decorrer de sua investigação, ela notou algo peculiar. Isso só tinha acontecido algumas vezes até agora, mas sua intuição lhe disse que alguém estava olhando para ela. Como uma estudante que teve algumas aulas de adivinhação nos semestres anteriores, ela sabia que isso não era um bom presságio. Será que minhas ações trouxeram problemas à academia? Então eles estão de olho em mim? Este era o limite do que uma nobre comum que nunca havia encontrado cultistas malignos ou casos de assassinato poderia pensar. Mas graças a isso, a ideia de procurar ajuda surgiu em sua cabeça e, por coincidência, aconteceu em um momento em que começaram a se espalhar rumores sobre um departamento peculiar operando na academia. Você já ouviu falar sobre isso? O Blerose Ringbearer acolheu aquele filho ilegítimo e até fundou aquele Request Club. Oh meu Deus, que ridículo. Foi fundada para ajudar os alunos em necessidade, mas como uma desculpa para relaxar. Nem todo mundo tem um forte senso de dever como Lord Liam. É normal que existam organizações que procuram se aproveitar da academia. Ponto. Tais observações foram muitas vezes repetidas pelos estudantes de Austin em torno de Melty, mas ela discordou de suas opiniões. Por um lado, ela estava desesperadamente precisando de ajuda agora. Provavelmente foi o acúmulo de medo, preocupação e frustração que a levou a escrever a carta por capricho. Por causa da Cheryl desaparecida, ela estava determinada a não deixar pedra sobre pedra. Para chamar a atenção para a carta, ela intencionalmente tingiu o envelope de vermelho sangue e esqueceu de deixar seu nome nele. Ela estava preocupada que o Request Club pudesse usar a carta para denunciá-la por iniciar rumores infundados, o que poderia ser um grande problema, já que a academia havia deixado claro que não queria nada com isso. Além disso, Paul também estava na organização, e ela estava preocupada que estar associada a ele pudesse levar ao seu isolamento. Mas, para sua decepção, não houve nenhuma resposta depois que ela enviou a carta. Não parecia que o Request Club estava fazendo qualquer movimento. Na verdade, ela acabou de ouvir notícias irritantes de seus colegas de Austin. Parece que o Request Club da Blerose Faction entrou em conflito com a divisão de execução sobre alocação de recursos. Eu também ouvi falar. Meus amigos que estão na facção por Blerose me disseram que eles tiveram uma grande discussão um com o outro. Vai haver uma guerra de facções? Certamente não. Houve uma mistura de respostas às notícias, seja raiva ou intriga. Quanto a Melty, ela sentiu como se seu coração tivesse mergulhado em água gelada enquanto o desespero a invadia. Ficou claro para ela neste momento que sua carta havia sido completamente desconsiderada. Totalmente desapontada, ela voltou para seu dormitório no canto sudoeste do 3º distrito residencial. Ela abriu a porta com um suspiro profundo quando a exaustão tomou conta dela. Foi então que ela viu uma figura sentada em sua sala de estar. Um choque imediatamente percorreu seu corpo. Seu primeiro instinto foi gritar, apenas para perceber que não conseguia fazer barulho. No entanto, ela rapidamente percebeu que isso não era uma coisa ruim, pois ela reconheceu o convidado não convidado logo em seguida. Era um homem de cabelos pretos vestido com um terno formal simples, imóvel com um bastão antigo colocado na frente dele. Apesar de seus olhos fechados, sua presença era digna e poderosa. No momento em que ele revelou aqueles olhos dourados, foi como se um dragão em repouso tivesse despertado, trazendo um ar autoritário e misterioso ao seu redor. Sua aparência e disposição abalaram violentamente o coração de Melty, mas o mais importante de tudo foi que ela reconheceu seu rosto. Não fique nervosa, senhorita Melty. Roel dirigiu um sorriso gentil para a mulher estupefata. Ele se levantou e caminhou até ela. Está tudo bem agora. Estou aqui para protegê-lo. Capítulo 284. Um nome familiar, mas odiado. Naquela época, a equipe de operações especiais de Lilian e Paul e os outros já estavam escondidos na floresta perto da parada de Fult, prontos para atacar assim que a chamada fosse feita. Os alunos da Academia Saint Freya tinham uma folga mensal de 5 dias, e isso estava se mostrando uma coisa boa agora. Por mais que os alunos da divisão de execução e do clube de solicitação tentassem encobrir seus rastros, não havia como esconder sua ausência nas aulas. O Fultestop era simplesmente muito longe do distrito central. É claro que algumas pessoas faltando em uma sala de aula com várias centenas de alunos não chamaria muita atenção, mas essa regra não se aplicava a figuras públicas como Roel e Lilian. Além disso, embora Roel pensasse que era menos provável que houvesse cultistas malignos entre os alunos, ele também não podia excluir essa possibilidade. Ele sabia que os malvados cultistas certamente escapariam se descobrissem seus planos com antecedência, então ele não estava disposto a correr esse risco. Então, o melhor momento para fazer uma jogada foi antes do intervalo terminar. Felizmente, Roel lembrou que o agressor fez sua jogada antes do fim do intervalo, enquanto todos ainda estavam ocupados se preparando para as aulas do dia seguinte. E a cena do crime não era outra senão a casa em que ele estava atualmente. No dormitório de Melty, Roel calmamente revisou os resultados de seu relatório de investigação com a mulher de cabelos pretos sentada à sua frente. Sem esconder nada dela, ele considerou ocultar informações dela para garantir sua estabilidade mental, mas abandonou a ideia após cuidadosa consideração. Ele precisava que Melty soubesse do perigo que ela estava enfrentando para que pudesse manobrar com segurança e evitar qualquer movimento imprudente. Bastaria um momento de descuido dela para dar ao perpetrador uma oportunidade de acabar com sua vida. Quando Melty soube que Cheryl havia sido pega pelos cultistas do mal e poderia estar morta agora, ela quebrou e começou a chorar incontrolavelmente. Perdoe-me,
Lord Blerose, eu simplesmente não consigo. Melty tentou enxugar as lágrimas, mas não conseguiu impedir que mais escorressem. Roel olhou para ela em silêncio, optando por não dizer uma palavra. Ele sabia que ela precisava desabafar suas emoções. A tristeza de um amigo próximo em perigo e o medo de ser observado por cultistas do mal. Esses fardos eram grandes demais para alguém que mal chegara à idade de enfrentar. Ela estava indubitavelmente em uma posição vulnerável no momento, mas ao contrário do jogo, ela tinha Roel ao seu lado agora. Senhorita Melty, eu entendo a tristeza e o medo que você está passando no momento, mas eu gostaria de lhe dizer que você não está mais sozinha. O que você fez não é sem sentido. Roel optou por não falar palavras de conforto, mas informá-la da verdade em sua voz mais gentil. Eu posso ser o único aqui com você agora, mas posso garantir que há centenas do meu Request Club da divisão de execução de Lilian apoiando esta operação, trabalhando duro para derrubar esses cultistas do mal. Eu sei que você pode estar confuso e com medo agora, mas por favor, confia em nós. A tragédia que se abateu sobre Shiryu é de partir o coração, mas sua bondade e justiça nos alertaram para os inimigos escondidos entre nós, bem como para os crimes graves que cometeram. Seremos capazes de impedir que futuras vítimas sejam vítimas delas e trazer consolo para aqueles que já perderam suas vidas. Então, você pode manter sua cabeça erguida. Você não decepcionou o nome da Academia Saint Freya. Você fez tudo o que pode sobre isso. E isso já é bom o suficiente. Sob as palavras gentis de Roel, Melty finalmente começou a chorar alto. Todos os sentimentos que estavam se acumulando em seu peito, seja frustração, exaustão, preocupação ou tristeza, finalmente vieram à tona, liberando a carga pesada que ela vinha carregando nos últimos dias. Demorou um pouco antes que ela finalmente se acalmasse e parasse de chorar, e Roel finalmente revelou seu propósito por trás de visitá-la. Não havia dúvida de que o plano de Roel para trair o perpetrador era arriscado, e Melty também tinha o direito de recusar a participação no plano. No entanto, quando ela soube que essa era a única maneira de prender o criminoso por trás de todas essas atrocidades, ela decidiu cooperar com ele. Eles continuaram a discutir os detalhes do plano antes que a senhora exausta finalmente fosse para seu quarto para descansar. Roel enfiou a mão no bolso e tirou um requintado medalhão. Esconderijo de Macron. Para escapar de seus inimigos, o grande encantador Macron criou uma ferramenta mágica na qual poderia se esconder sempre que precisasse. Quando ele fechar esta ferramenta mágica disfarçada de medalhão, ninguém mais poderá encontrá-lo. Era lamentável que ele usasse essa grande ferramenta mágica para espiar as mulheres que banhavam em seus últimos anos. Efeito: ao infundir mana na ferramenta mágica e fechar o medalhão, o corpo da pessoa será teletransportado para um espaço paralelo. Restrições: mana não pode ser canalizada dentro do espaço paralelo, e os movimentos do usuário serão severamente restringidos. Preço: 200.000 pontos de afeição. Este foi o primeiro item que Roel comprou pelo preço original do sistema, bem como a razão pela qual ele estava confiante de que poderia proteger Melty bem do agressor. O esconderijo de Macron era uma ferramenta mágica espacial rara que criava um espaço paralelo de vários metros quadrados ao redor do usuário, permitindo que ele evitasse a detecção. Era apenas que o espaço era incrivelmente instável, de tal forma que iria quebrar e quebrar se o usuário tentasse lançar um feitiço ou se afastar muito. Essas limitações dificultaram o uso do esconderijo de Macron para assassinato. Dito isto, não havia dúvida de que ainda era uma poderosa ferramenta furtiva. Roel acomodou-se no sofá da sala antes de fechar o esconderijo de Macron. Assim que o medalhão foi fechado, ele emanava uma pulsação de mana peculiar nos arredores, e antes que Roel percebesse, sua visão já estava envolta em um tom cinza maçante. Ele ainda estava sentado no sofá neste espaço paralelo criado pelo esconderijo de Macron, mas sua presença havia desaparecido completamente do mundo real. Mesmo a depressão que estava anteriormente no sofá desapareceu sem deixar vestígios. Roel assentiu satisfeito com os resultados antes de fechar os olhos. Olha o que você fez, Marcels. Dois homens vestidos de preto estavam sentados frente a frente sobre uma mesa cheia de documentos em uma sala escura mal iluminada pela fraca luz de velas. Um deles era um homem de meia idade chamado Marcels, e o outro era um homem mascarado com uma voz rouca. O homem mascarado bateu a palma da mão imponente na mesa e olhou lívido para Marcels. Marcels abaixou a cabeça em silêncio, olhando fixamente para a folha de papel no topo da pilha de documentos. Era uma pintura de uma aluna do terceiro ano da Academia Saint Freya, Melty. Marcels olhou para a pintura contemplativamente por um momento antes de responder respeitosamente. Já estou de olho nela, Lorde Enviado. Seus movimentos estão todos sob meu controle. Você não precisa se preocupar com ela. Em seu controle, e é por isso que eu sempre digo que pessoas como você nunca vão realizar nada grande. A erva deve ser cortada no momento em que começa a crescer. Uma semana já se passou desde que ela começou as investigações, então o que você está esperando? Eu vou lidar com ela nos próximos dias, respondeu Marcels profundamente. Sua promessa aplacou um pouco a raiva do mascarado. O homem mascarado olhou para Marcels bruscamente e o avisou. É melhor você andar com cuidado. 400 anos se passaram, e o nascimento do grande está bem próximo de nós. Não podemos permitir que a história se repita. Qualquer um que chamar a atenção durante este momento crucial será eliminado sem falhas. Não podemos nos dar ao luxo de escorregar quando aquele velhote ainda está vivo e chutando.
Marcels calou-se ao ouvir as palavras do mascarado. Ele implicitamente entendeu que o velho velhote do qual o homem mascarado estava falando se referia a Antonio. Antonio era o atual diretor da Academia Saint Freia, bem como um sobrevivente daquele incidente 400 anos atrás. Como alguém que tinha um pouco de informação privilegiada, Marcels entendia o que isso significava. Não havia dúvida de que Antonio estava ciente de que algo estava acontecendo nas sombras, evidenciado por como ele havia escolhido se esconder em Leinster nos últimos anos. Ele recusou todos os convites de outros países e ignorou a situação na fronteira leste sob o pretexto de problemas de saúde, como se a idade finalmente o alcançasse. Mas aqueles que espreitavam nas sombras sabiam que os olhos do velhote estavam mais aguçados do que nunca. Sob seu olhar atento, mesmo o menor descuido poderia atrapalhar seus planos. Nem pense que você pode evitar problemas só porque sua organização não é um alvo. Com o despertar iminente do grande, vamos nos certificar de sufocar todas as ameaças possíveis no berço. Não haverá exceções. As bochechas de Marcel se contorceram ao ouvir as palavras do homem mascarado. Ele ficou furioso com a ameaça explícita, mas só conseguiu engolir sua indignação e assentir com os dentes cerrados. Apesar de ser um cultista do mal, ele temia esses lunáticos muito mais do que a igreja. O pior que poderia acontecer em um encontro com a igreja era a morte. Mas quem cruzasse esses lunáticos não receberia nem o consolo da morte. Marcels decidiu resolver rapidamente o problema com Meucci, mas logo pensou em um novo problema e franziu a testa. Aquela mulher parecia ter entregado uma carta ao novo portador do anel Bleros enquanto eu não estava prestando atenção. O quê? Ela enviou uma carta para a prole da casa Ascarte? Gritou o homem mascarado com uma voz muito mais aguda do que antes. Marcels percebeu imediatamente que isso era muito mais sério do que ele esperava. Esse sim, o Bleros Ringbearer é de fato o calouro que alcançou a maior pontuação da história. No entanto, eles não prestaram atenção à carta. Na verdade, a facção Bleros até entrou em conflito com a facção por Bleros recentemente. Ninguém tem a atenção de sobra para se preocupar com aquele estudante de pós-graduação morto agora, ele explicou com um sorriso forçado. Em sua opinião, não importa o quão talentoso o portador do anel Bleros fosse, sua capacidade e maturidade mental ainda faltavam devido à sua pouca idade. O que ele não sabia era que o homem mascarado estava preocupado não apenas com o próprio Roel, mas com a família de onde vinha, os Ascartes. Este foi um nome que permaneceu um espinho em seus corações por muito tempo. O enfurecido homem mascarado olhou para Marcels e ordenou com um tom frígido: seu cretino, você tem os Ascartes envolvidos nisso também? É melhor você resolver esse problema o mais rápido possível. Ou então você pode ter certeza de que não haverá futuro para você e sua organização. Capítulo 285. Grite o quanto quiser, eu adoro. 3 dias se passaram desde que Roel começou a acampar no dormitório de Meucci. Não houve mudanças na vida de Meucci nesses 3 dias. Ela continuou indo para a rua comercial, o clube de bandas de música leve, cafés e todos os outros lugares que ela esteve enquanto investigava o caso de Cheryl. Vale a pena notar que esses eram todos lugares públicos que ostentavam uma grande multidão durante os feriados, e ela sempre fazia questão de voltar com a multidão à noite. Ela não podia se dar ao luxo de ficar sozinha para sua própria segurança, mas ao mesmo tempo, ela tinha que agir normalmente para entorpecer o inimigo. Isso era o que Roel havia pedido de Meucci. Essa tarefa provou ser extremamente estressante para uma mulher jovem e destreinada. Seu coração não parava de bater em inquietação enquanto ela caminhava pela rua comercial. Desde que ela ouviu a história completa de Roel, a sensação de ser observada de repente ficou muito mais intensa para ela. Ela geralmente tentava o seu melhor para dar de ombros. Mas hoje, sua intuição simplesmente não parava de gritar avisos para ela. Uma premonição sinistra cresceu em sua mente, e ela instintivamente entendeu que os cultistas do mal iriam agir em breve. Essa percepção fez com que seu rosto se enrijecesse, e suas mãos simplesmente não paravam de tremer. Ela estava em uma condição tão ruim que seus amigos notaram seu estado não natural e começaram a perguntar se ela estava bem. Houve um momento de silêncio quando os rostos de Roel e Cheryl surgiram em sua mente, e ela finalmente superou seu medo e atribuiu sua condição a cólicas menstruais. Era uma explicação razoável, então ninguém pensou muito sobre isso. Em vista do mau estado de Meucci, eles decidiram voltar juntos para o dormitório. Assim que Meucci entrou em sua casa, ela trancou a porta o mais rápido que pôde, correu até o sofá e abraçou um travesseiro com força. Ela não conseguia parar seu corpo de tremer. Lord Roel, você está aí? Sim, estou aqui. Uma voz que coou do nada enviou uma onda esmagadora de alívio para Meucci e suas lágrimas começaram a cair. Ela cobriu o rosto atrás do travesseiro enquanto se desculpava com uma voz embargada. Sinto muito, Lord Roel. Em um espaço paralelo acinzentado, Roel estava sentado no sofá em frente a ela, observando como a senhora assustada soluçava. Ele suspirou suavemente. Seja forte. Tenho a sensação de que ele aparecerá em breve. Já estamos na parte final da corrida. Uma voz gentil consolou Meucci, e ela balançou a cabeça levemente. Demorou um pouco antes que ela enxugou as lágrimas em seu rosto e se recompôs com força. Peço desculpas pela minha covardia, Lord Roel. Não, você tem sido incrivelmente corajoso. Só de olhar para a senhora diante dele fez seu coração doer um pouco. Seja de corpo e alma, ficou claro que Meucci já estava no seu limite. Já está na hora de acabar com as coisas. Com esses pensamentos em mente, Roel agarrou seu cajado com força e ofereceu sua promessa. Se não me engano, o perpetrador fará um movimento esta noite. Em nome de Cia, eu juro que vou mantê-la segura.
Não deve haver muito problema aqui. Na floresta um pouco fora da área sudoeste do terceiro setor residencial, um homem de meia idade vestido com uma túnica de professor olhava atentamente para o quarto de meu tio. Seu coração inicialmente nervoso já havia se acalmado a essa altura após alguns dias de observação. A ordem estrita do enviado o deixou incrivelmente nervoso, imaginando se ele realmente havia estragado tudo aqui. Para seu alívio, ele não conseguiu encontrar nenhuma anomalia nos movimentos de meu tio. Sua agenda era basicamente a mesma de antes, e os lugares que ela visitava eram seus lugares habituais também. Ela voltou para o dormitório muito mais cedo nos últimos 2 dias, mas isso não era nada para se preocupar. Pelo contrário, seria motivo de preocupação se uma pessoa que passou uma semana procurando uma pessoa desaparecida na futilidade não parecesse ansiosa e exausta. Devido à apreensão que o enviado tinha em relação ao portador do anel rosa azul, Marceus também levou algum tempo para observar o chamado clube do pedido, e o que viu aliviou suas preocupações. Nos últimos dias, os membros da Purplerose Faction foram ao escritório do Request Club para causar problemas. Desnecessário dizer que havia muito pouco que os alunos da primeira série pudessem fazer contra a opressão de seus alunos da terceira série. De fato, havia rumores de que os 2 vice-líderes do Request Club haviam parado de aparecer no escritório por medo. Em vez disso, acamparam na mansão Azuri sob o pretexto de planejar uma contramedida com seu líder, Roel Ascart. Para evitar ser visto como covarde, a facção Blerose chegou ao ponto de contratar um bando de cocheiros para transportar pedras para construir uma piscina. Suas ações covardes fizeram Marceus cair na gargalhada. Qual é o problema com a casa Ascart? Afinal, eles não são nada mais do que nobres comuns da teocracia. TSK, o enviado está sendo muito sensível por nada. Marceus achou que o enviado e os outros ficaram muito tímidos devido aos contratempos que sofreram no passado. É verdade que a casa Ascart pode ter sido uma ameaça para eles no passado, mas tudo acabou. Os Ascarts podem ter prosperado por uma geração, mas quanto tempo essa prosperidade poderia durar? Não houve nenhuma notícia importante da casa Ascart nas últimas décadas, então Marceus não sabia muito sobre eles e também não se deu ao trabalho de saber mais. Em sua opinião, qualquer uma das casas acadêmicas superiores em Leinster, que ostentava a maior densidade de transcendentes do mundo, poderia facilmente esmagá-los. Em última análise, Roel não era mais do que um transcendente de nível de origem 4, não importa o quão talentoso ele pudesse ter sido, o que ele poderia fazer, especialmente agora que estava sendo oprimido pela facção rosa púrpura. As bordas dos lábios de Marceus se curvaram quando ele pegou uma caixinha e abriu. Um objeto preto voou da caixa. Era um olho humano. Essa também foi a razão pela qual o culto maligno em que Marceus estava teve que garantir continuamente novas vítimas. Eles precisavam de matérias-primas para seus experimentos. No entanto, as matérias-primas tinham que vir de transcendentes, especialmente os poderosos, já que esses eram muito mais propícios para a mana e não exigiriam processamento adicional antes de serem colocados em uso. Marceus rapidamente forjou uma conexão de mana com o olho humano antes de enviá-lo para o dormitório. Ele levantou um de seus dedos, que brilhava de mana pulsante, e o colocou sobre seu olho esquerdo. Seu campo de visão imediatamente mudou para o olho humano flutuante pelas janelas do dormitório. Ele entrou no quarto de meu tio no terceiro andar. Não demorou muito para ele avistar uma mulher sentada diante de uma mesa, concentrada em suas tarefas. Graças aos movimentos do olho humano serem completamente silenciosos, ela não percebeu o intruso em seu quarto. Não há mais ninguém, murmurou Marceus baixinho enquanto examinava cada canto e recanto da casa. Não foi muito surpreendente, já que ele já a observava há alguns dias. Também não havia nada de especial em meu tio além do fato de que seus olhos pareciam um pouco vermelhos e inchados. Ela estava chorando por sua amiga desaparecida. Marceus não pôde deixar de rir da tolice da mulher. Assegurado de que tudo estava sob controle, ele ordenou que o olho humano saísse de casa. Não se preocupe, seus dias de busca chegaram ao fim. É hora dos outros procurarem por você, declarou Marceus com um sorriso enquanto olhava para o céu gradualmente escurecendo. Enquanto isso, em um espaço paralelo acinzentado, Roel observava o olho humano sair da casa, e um sorriso profundo cheio de intenção assassina surgiu em seus lábios. Você finalmente está aqui. Ponto. Ao anoitecer, os dormitórios mergulharam no silêncio. Marceus esperou pacientemente que a luz do quarto de meu tio se apagasse. Ele confirmou mais uma vez que não havia ninguém por perto antes de fazer seu movimento rapidamente. Ele esvoaçou habilmente sob o céu escuro, tornando difícil discerni-lo das sombras. Ele se infiltrou silenciosamente no prédio do dormitório e, em instantes, já estava no terceiro andar, bem na porta do dormitório de meu tio. Em vez de derrubar a porta ou quebrar a fechadura, seu corpo derreteu em uma substância pegajosa, permitindo que ele se espremesse pela fresta abaixo da porta. Pouco a pouco, seu corpo liquidado fluiu para a sala antes de voltar rapidamente à sua forma original. Foi um movimento tão silencioso que não causou nenhum rebuliço. A mulher que dormia no quarto permaneceu profundamente adormecida, e também não houve movimentos da casa vizinha. Nesse ambiente pacífico, Marceus entrou na sala escura e espiou o quarto, onde meu tio dormia profundamente na cama. Ele enfiou a mão no bolso e se preparou para fazer seu movimento. Ele já tinha tudo planejado. Depois de matar meu tio, ele vaporizaria seu cadáver usando um ácido corrosivo. Uma vez que o fedor se dissipasse, a mulher problemática desapareceria da face do mundo, e ele não teria mais que enfrentar a fúria do enviado.
Devido às circunstâncias especiais em torno de Leinster no momento, Marseus decidiu que sua organização interrompesse todas as operações depois de resolver esse problema. Eles esperariam alguns anos para que tudo se acalmasse antes de retomar a busca por materiais experimentais de qualidade. Em sua opinião, os esforços de Melty não passavam de uma farsa. Ela poderia ter vivido uma vida feliz e ignorante, mas simplesmente tinha que colocar a cabeça onde não deveria. Ela deveria saber que a curiosidade matou o gato. Ele permaneceria um professor estimado na academia, respeitado por todos os alunos. A organização também continuaria a existir e operar nas sombras. Os únicos que iriam desaparecer eram os intrometidos. Com um sorriso de escárnio, ele começou a entrar no quarto de Melty, mas de repente, ele percebeu que o ambiente estava ficando um pouco frio. O que está acontecendo? Porque a temperatura na sala é ainda mais fria do que lá fora. Antes que Marseus pudesse entender a situação, uma mão de repente apareceu do nada e agarrou seu braço esquerdo. Uma onda de ar glacial invadiu seu corpo, ameaçando congelá-lo do avesso. Em um instante, a escuridão foi envolta em uma camada de névoa branca. Uma silhueta apareceu de repente ao lado de Marseus. Ele imediatamente virou a cabeça, apenas para ver um homem de olhos dourados olhando para ele com um sorriso. Sua voz era suave, mas perigosa, lembrando os sussurros do deus da morte. Você finalmente está aqui. Uma dor excruciante explodiu no corpo de Marseus, arrancando dele um grito de agonia. Ao mesmo tempo, iluminou-o para um fato inacreditável. Eu fui enganado. Maldição. Marseus cuspiu uma maldição enquanto cortava decisivamente seu braço esquerdo para impedir a propagação do gelo, fazendo cair no chão com um plop alto. Foi a escolha certa a fazer, pois seu braço continuou a se expandir sob os efeitos da mana infundida antes de explodir abruptamente em meio a um fogo de artifício sangrento, fazendo com que sangue e carne se espalhassem por toda parte. Os pedaços que foram direcionados para o quarto de Melty foram bloqueados por uma barreira, deixando-a ilesa. O rosto de Marseus ficou pálido com a quantidade impressionante de sangue que ele acabara de perder, mas ele rapidamente se afastou para se distanciar do inimigo que emergiu abruptamente da escuridão. Ele cerrou os dentes com força para suportar a dor enquanto segurava com força o coto esquerdo em seu ombro esquerdo. Por outro lado, o homem de olhos dourados pisou nos restos de seu braço explodido e caminhou em direção a ele, diminuindo a distância. Grite se quiser. Não há necessidade de se conter, disse Roel Ascart com uma voz assustadoramente íntima. Eu adoraria ouvir seus gritos. Capítulo 286. Você precisa de tratamento depois de 3 dias de acampamento firme e jejum no mesmo local. Roel finalmente conseguiu agarrar sua presa. Ao mesmo tempo, na floresta perto de Fultestop, uma mulher de cabelos negros abriu os olhos ao aviso de Paul. As pedras gêmeas eram um mineral mágico único no continente Cia que existia em pares. Sempre que um deles era infundido com mana, o outro brilhava em ressonância também. O pequeno pedaço de pedra na mão de Paul estava brilhando vermelho carmesim, aparentemente refletindo a intenção assassina fervendo sob o exterior calmo de Lilian. Ela se levantou e todos os membros da equipe de operações especiais rapidamente se levantaram e se dividiram em 2 equipes. Vamos partir. Palavras simples, mas muito mais pesadas que o normal. As 2 equipes começaram a caminhar rapidamente em direção ao seu destino sob o véu da noite. Ao mesmo tempo, o grasnar dos corvos começou a ecoar dentro das adegas. Os carniceiros manchados de sangue ergueram a cabeça e se entreolharam. Emergência. O bispo enviou notícias. Recuar como planejamos. Os cultistas do mal imediatamente entraram em ação, mas mal sabiam que era tarde demais. Gritos de agonia não eram algo de que o geralmente de coração mole Roel gostasse, pois simbolizava dor e sofrimento. Geralmente era um prenúncio de coisas ruins, mas não hoje. Ouvindo os uivos estridentes de Marseus, Roel sentiu a raiva e a frustração que borbulhavam dentro dele por 3 dias inteiros finalmente sendo liberadas. Seu sorriso ficou mais brilhante à medida que os gritos cresciam. Os gritos do pecador não são agradáveis, mas pelo menos são pacíficos, pensou Roel. Enquanto isso, o pálido Marseus finalmente encostou em uma parede e gritou. Aquele aluno ali. O que você está fazendo? É contra as leis da academia atacar um membro do corpo docente. Ele estava tentando seu melhor para ganhar o máximo de tempo possível para ele se recuperar. A presença de Roel aqui foi mais que suficiente para ele descobrir a verdade. O portador do anel rosa azul, que ele desprezara durante todo esse tempo, vira a carta de Melty e conduzir a uma investigação secreta. Eles até prepararam desvios elaborados para enganá-lo e fazê-lo baixar a guarda. Está tudo exposto. Precisamos recuar imediatamente. Marseus estava totalmente em pânico no momento, mas ele fez questão de manter um olhar inocente em seu rosto enquanto secretamente canalizava sua mana em preparação para fazer um retorno. Tudo o que faltava agora era que Roel baixasse a guarda. Ele tinha visto a projeção da luta de Roel em A Noite dos Demônios. Então ele sabia que pelo menos teria que incapacitar Roel antes que ele tivesse uma chance de escapar. Essa também foi a razão pela qual ele não saiu de casa de forma imprudente imediatamente. Do lado de fora do dormitório havia uma floresta com quase nenhum obstáculo natural como montanhas ou rios. Uma vez que chegassem à terra aberta, Roel seria capaz de liberar toda a proeza de seu gigante esqueleto sem nenhuma preocupação. Marseus não tinha intenção de tentar ultrapassar um gigante esqueleto em terra plana. Essa era,
Sem dúvida, uma receita para a morte. Eu estava patrulhando a área quando senti uma pulsação anômala de mana, então entrei para dar uma olhada. Agora que penso nisso, deve ser por você estar se escondendo aqui. O que você está aprontando aqui? O perspicaz Marseus rapidamente encontrou uma explicação e começou a questionar o jovem com justiça. Sua atuação realista induziu com sucesso dúvidas na mente de Roel. O último pareceu surpreso por um breve momento enquanto lutava para processar o que estava acontecendo. Você afirma que é um membro do corpo docente. Que provas você tem? Tenho minha carteira de identidade no bolso. Eu sou o chefe do Departamento de Informações Estudantis, Marseus Collard. Você é Roel Ascart, certo? Conheço seu professor, Chris Wilde. Eu não vou deixar esse assunto passar facilmente. Espere um momento, você não é um cultista do mal que está aqui para tirar a vida de meu tio? Isso é um mal-entendido. Roel ficou totalmente confuso ao ouvir o relato de Marseus. Ele entrou em pânico por um breve momento antes de canalizar apressadamente sua mana em seu cajado. Eu acampei aqui porque ouvi dizer que esse aluno havia sido alvo de cultistas do mal, mas não achei que acabaria alarmando um membro da equipe. Este é realmente um infeliz mal-entendido. Por favor, permita-me tratar suas feridas. Roel ergueu seu cajado enquanto se desculpava com um rosto cheio de culpa. Marseus avaliou cuidadosamente a reação de Roel junto com seu cajado, e não pôde deixar de arregalar os olhos de espanto. Que poderosa força vital ele está canalizando. Havia muitos feitiços de cura no continente Cia, mas a maioria deles estava com defeito. Pegue os padres da igreja, por exemplo, seus feitiços de cura vinham com efeitos de purificação que arriscavam minar a integridade física de um corpo humano, o que poderia resultar em todos os tipos de problemas. A única maneira de curar uma pessoa sem incorrer em efeitos colaterais era através do reabastecimento da força vital. Um método de cura tão avançado deve ser extremamente eficaz. Marseus ainda estava com muita dor depois de ter perdido o braço, então esta oferta para tratá-lo foi uma oportunidade divina. Seus olhos imediatamente se iluminaram de excitação quando ele zombou com desdém. Ele não é nada mais do que um pirralho no final. Ela pode ser forte, mas não tem experiência nenhuma. Basta um susto para deixá-lo em pânico. Tudo bem? Parece que é realmente apenas um mal-entendido. Apresse-se e me trate. Marseus continuou olhando para Roel por mais um momento antes de finalmente ceder. Enquanto esperava que Roel o tratasse, ele secretamente canalizou mana em sua mão, pronto para explodi-la em Roel assim que o tratamento terminasse. Por outro lado, Roel parecia visivelmente aliviado ao receber permissão. Ele apontou seu cajado para Marseus e lançou um brilho amarelo pálido sobre ele. Olhando para o brilho amarelo pálido, Marseus não conseguiu mais controlar sua expressão e seus lábios se curvaram um pouco. Ao mesmo tempo, Roel sorriu também, mas no momento seguinte, o sorriso de Marseus congelou no lugar, literalmente. Seu rosto estava petrificado. Marseus gritou de agonia pela segunda vez desde que entrou nesta sala. Sob o tratamento reconfortante de Roel, sua pele começou a ficar acinzentada em um ritmo assustador. Percebendo o perigo em que estava, ele rapidamente liberou a mana que havia reunido até agora e quebrou a pele petrificada em seu rosto. Ao mesmo tempo, ele correu em direção à janela e pulou para fora. Ele preferiria escapar imediatamente, mesmo que isso significasse se colocar em uma posição pior do que enfrentar o brilho amarelo pálido que o petrificava. A petrificação de Petra não foi tão superficial a ponto de meramente criar uma camada de rocha sobre a pele. A pele petrificada que caiu expôs a carne de Marseus, fazendo seu rosto arder enquanto o vento batia nela. Quando ele finalmente escapou do dormitório, seu rosto já estava pingando sangue. Lord Roel, vou persegui-lo. Os membros do Request Club estão a caminho para cá, então não se mova de forma imprudente. Depois de dar algumas instruções ao preocupado meu tio, Roel rapidamente correu para fora da janela atrás de Marseus. A mana carmesim começou a convergir ao redor de seu corpo, manifestando-se em um gigantesco esqueleto gigante no meio de sua descida. Sem qualquer hesitação, ele rapidamente seguiu o rastro de sangue para rastrear Marseus. No momento em que o ensanguentado Marseus viu o flash de luz carmesim, ele soube que sua previsão anterior havia se tornado realidade. Ele correu o mais rápido que pôde, mas o som alto atrás dele só ficou mais próximo com o tempo. Uma sombra gigantesca começou a pairar sobre ele, bloqueando a luz da lua. Logo, ele podia até sentir a aura dos mortos-vivos vindo de Grandar. Merda, eu sabia. Não há nenhuma maneira que eu poderia ultrapassá-lo em campo aberto. Eu não vou conseguir fugir nesse ritmo. Porra, eu poderia muito bem ir com tudo agora. Eu ainda poderia ter uma chance dessa forma. Marseus cerrou os maxilares furiosamente. Ele estava furioso por ter sido enganado por Roel, mas sua raiva não nublou sua mente. Ele sabia que o gigante esqueleto não era um oponente fácil de lidar. Emanava a aura de um deus antigo que instilava medo profundo em seu coração. Para lidar com tal existência, ele teria que recorrer ao seu último trunfo. Astar, o deus do mal adorado pelo culto do tributo ao sangue, foi descrito como um ser feito de carne e sangue, muitas vezes espiando o mundo mortal das sombras. Ele teria que pedir emprestado o poder de Astar para voltar aqui. Sabendo que era inútil continuar correndo, Marseus sacou sua faca e cortou seu abdômen. Surpreendentemente, a lesão que ele infligiu a si mesmo não fez com que o sangue jorrasse. Em vez disso, todo o sangue que estava prestes a vazar de seu corpo desapareceu como se tivesse sido devorado por algum ser invisível, e um som estranho de engolir pôde ser ouvido no ar. Roel soube imediatamente que algo enorme iria acontecer. Era um fato conhecido no continente Cia que feitiços fortes exigiam grande sacrifício, mas o inverso também era verdade. Vendo como Marseus chegou ao ponto de entregar metade de seu corpo ao deus maligno que ele adorava, ele ordenou que Grandar recuasse imediatamente.
No momento seguinte, centenas de capilares de repente irromperam do corpo de Marcellus. Eles não eram mais do que fios finos quando emergiram de seu corpo, mas rapidamente se expandiram no céu e se transformaram em sanguessugas sangrentas aterrorizantes com mais de 50 metros de comprimento com dentes afiados em suas extremidades. A retirada de Grandar causou o fracasso do ataque inicial dessas sanguessugas sangrentas, e elas imediatamente recuaram logo em seguida. Essas centenas de sanguessugas sangrentas começaram a se entrelaçar para formar um gigante de carne. Este gigante de carne parecia exatamente com o que era feito, longas fatias de carne entrelaçadas. Não tinha olhos nem nariz, apenas uma boca gigantesca que constantemente gemia sussurros infernais. Seu nascimento produziu um lampejo de luz vermelho sangue, e o fedor de cadáveres rapidamente se espalhou pelos arredores. Havia uma silhueta borrada atrás de suas costas, lembrando algum tipo de projeção. Era uma projeção de Astar. Roel sentiu seu atributo de origem tremendo incessantemente na presença desse ser sinistro, e isso trouxe uma carranca apertada em seu rosto. Os gritos do monstro quebraram o silêncio da noite, estimulando os alunos dos dormitórios próximos a abrirem as janelas para dar uma olhada. No momento em que viram o gigante de carne se erguendo no meio da floresta, suas mentes de repente sacudiram como se tivessem sido atingidas por um martelo. Alguns deles arranharam seus cabelos com a dor de cabeça repentina, enquanto alguns até desmaiaram imediatamente. Um deus de mal, quão forte é? Podemos lidar com isso, mais ou menos. Grandar avaliou o sinistro gigante de carne se contorcendo com seu olho brilhante antes de dar sua avaliação com uma voz calma, mas sombria. As sobrancelhas de Roel se contraíram um pouco. Ele rapidamente fez outra pergunta. E se eu converter minha força vital aqui para aumentar minha força para o nível de origem 3? Lixo. Tudo bem, eu entendo. Roel assentiu com um sorriso ao ouvir essas palavras. Uma luz amarela pálida cobriu seu corpo, e sua mana começou a crescer em um ritmo tremendo. Até um leão faria de tudo para caçar um coelho. Não havia como Roel permitir que Grandar fosse humilhado diante de um deus maligno de origem desconhecida por causa de sua fraqueza. No momento em que Grandar recebeu a bênção de Roel, seu corpo liberou um brilho brilhante de mana carmesim que tingiu o céu noturno de vermelho. Um vendaval furioso atravessou o ar, suprimindo o fedor terrível do deus do mal. Até a projeção borrada de Astar começou a oscilar como a luz de uma vela prestes a se extinguir. Os dois gigantes ficaram frente a frente com uma distância de 1000 metros entre eles. O gigante da carne guinchou freneticamente enquanto o Grandar se mantinha tão calmo como sempre. Então, os dois atacaram ao mesmo tempo. O gigante da carne se contorceu para frente, deixando um rastro de carne e sangue em decomposição atrás dele. Seus braços se transformaram em inúmeros tentáculos que estavam preparados para afundar seus dentes afiados em suas presas. Por outro lado, o corpo de Grandar estava envolto em relâmpagos e chamas. A pura velocidade de seu ataque criou um estrondo sônico ensurdecedor em seu rastro, e o estalo estrondoso vindo de seu punho sugeria um poder devastador. No momento em que ele deu seu soco, a fusão de relâmpagos e chamas produziu uma luz branca ofuscante que iluminou completamente a floresta escura. Os tentáculos foram despedaçados sob a pura onda de choque do ataque, e o sangue corrosivo jorrando vaporizou na face das chamas. O punho de Grandar afundou no deus do mal como um cometa descendente. Diante de tal poder, o corpo grosso e grumoso do gigante de carne foi esmagado tão facilmente quanto um tomate podre. Sangue e carne respingaram em todas as direções. Bam! Com uma explosão poderosa, a metade superior do gigante de carne foi explodida em inúmeras sanguessugas se contorcendo que caíram por toda a floresta, mas as coisas ainda não terminaram. Essas sanguessugas espalhadas estavam mostrando sinais de voltar para o gigante da carne. No entanto, Grandar não se intimidou. Depois de esmagar o corpo do deus maligno, o braço de Grandar se esticou e agarrou a projeção borrada de Astar atrás do gigante de carne. Naquele exato momento, Roel claramente sentiu outra emoção do monstro além da loucura, temer. Apesar de ficar apenas com a metade inferior do corpo, o gigante da carne ainda lutava desesperadamente contra Grandar. Mas era tudo inútil. Quaisquer tentáculos que ousassem se aproximar dele seriam vaporizados pelo calor abrasador de raios e chamas. Grandar ergueu a projeção do deus do mal bem alto, como se estivesse segurando seu pescoço. Suas mãos brilharam com uma luz perigosa enquanto ele conduzia seu atributo origem de força ao seu poder total. Com um rugido furioso, ele esmagou a projeção lutando com força total, reduzindo-a a pó. Estrondo. No momento em que a projeção se desintegrou, a parte inferior do corpo do gigante da carne caiu imediatamente. Houve um breve momento de quietude antes que ela se expandisse abruptamente e explodisse em uma névoa sangrenta. As sanguessugas que estavam espalhadas por toda parte também lentamente perderam sua força e pararam de se contorcer. Estava tudo acabado. Grandar dissipou a névoa sangrenta com um aceno do braço. Da parte inferior do corpo desintegrado do gigante de carne, um homem de meia idade caiu no chão. Seu corpo estava murcho e ele parecia estar em seu último suspiro. Olhando para Marcel severamente enfraquecido, Roel finalmente sentiu a fúria queimando em seu coração se acalmar um pouco. Você ainda está vivo. Já que esse é o caso, você pode fazer uma última viagem aos portões do inferno na plataforma do carrasco. Roel foi até o lado de Marcel e cuspiu friamente. Você está preso. Capítulo 287. As palavras queimadas. A luz carmesim que brilhava da floresta se espalhou lentamente, e a maior parte da bagunça evaporou em uma névoa. Os estudantes nos dormitórios próximos correram para fora de seus quartos para dar uma olhada na floresta, mas eles ainda não podiam deixar de se perguntar se eles estavam sonhando. O gigante de carne aterrorizante foi completamente vaporizado, e o gigante esqueleto que o derrotou também desapareceu de vista. Tudo o que restava eram partículas de mana que estavam sendo rapidamente espalhadas com o vento, o que ironicamente só fazia a floresta parecer ainda mais onírica.
Se não fosse por suas cabeças ainda doloridas, eles definitivamente pensariam que tudo era uma ilusão. Os únicos entre a multidão que conheciam a história interna eram meu tio e os membros do Request Club, que haviam acabado de chegar ao local. Os membros do Request Club aplaudiram alegremente sua vitória, enquanto meu tio não pôde deixar de derramar lágrimas de alegria. Tinha sido tão difícil, mas a justiça finalmente triunfou sobre o mal. O soco magnífico de Grandar venceu o medo que pairava no coração de meu tio e dos membros do Request Club nos últimos dias. Na floresta, Roel calmamente olhou para Marcels. O corpo deste último estava uma bagunça completa. Seu manto havia se transformado em trapos, e seu corpo estava manchado com uma confusão de carne e sangue. Os órgãos que ameaçavam sair da incisão em seu abdômen ainda estavam latejando desesperadamente, mas seus esforços provavelmente seriam inúteis com todo o sangue derramando profusamente de seus vasos sanguíneos quebrados. Marcels ainda não estava morto, mas havia perdido muito de sua força vital através de seu tributo. Era provável que ele não sobrevivesse depois desta noite. Sabendo disso, ele olhou para Roel e chorou debilmente por socorro. Salve-me, salve-me. Seus olhos trêmulos refletiam seu profundo medo da morte, mas Roel não se comoveu com suas súplicas. Ele teria que estar com morte cerebral para entreter a ideia de tratar um cultista do mal. Se ele permitisse que Marcels recuperasse o fôlego, este certamente faria outro tributo em instantes e faria um retorno. Eu pareço um idiota para você? Eu tenho inteligência. Vou lhe oferecer inteligência. Inteligência? As sobrancelhas de Roel se ergueram de interesse ao ouvir essas palavras. Vendo um raio de esperança, Marcels rapidamente continuou. Você achou que tudo estaria acabado depois de me matar? Nosso culto de tributo ao sangue nada mais é do que uma pequena organização. Não somos nada diante das verdadeiras potências. Os que estão no topo estão planejando algo enorme. Algo semelhante ao que aconteceu 400 anos atrás. Marcel, as palavras de Marcels de repente pararam no meio, deixando Roel intrigado. Antes que ele pudesse investigar o que estava errado, o corpo de Marcels de repente se expandiu como um balão antes que chamas negras explodissem abruptamente das profundezas de seu corpo, rapidamente engolfando seu ser. Marcel. Roel rapidamente correu com a intenção de apagar as chamas, mas já era tarde demais. Com um grito de agonia, o corpo de Marcels convulsionou por um curto período antes de cair completamente imóvel. Em apenas alguns segundos, seu corpo foi reduzido a uma pilha de ossos. Ele estava morto. Roel olhou para o cadáver carbonizado diante dele com absoluta exasperação. Ele não poderia se importar menos com a morte de alguém que tinha matado insensivelmente tantas pessoas inocentes, mas Marcels estava prestes a fornecer-lhe algumas informações críticas. Parece que alguém havia plantado um feitiço em Marcels que dispararia assim que ele começasse a falar, e ele mesmo não estava ciente disso. Caramba, você não poderia ter falado mais rápido. Pelo menos termine sua frase. 400 anos atrás. O que devo fazer com um simples encontro? Você deveria ter me dado uma frase-chave ou algo assim. Roel agarrou seu cajado com força de frustração, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele olhou para os ossos de Marcels lividamente por um longo tempo antes de sair. Meia hora depois, um jovem de cabelos pretos desceu de uma carruagem em Flutestop. Depois de derrotar Marcels, Roel primeiro voltou para o terceiro setor residencial para confirmar que meu tio estava em segurança sob a proteção do Request Club antes de correr para o próximo campo de batalha. Com Marcels morto, era improvável que os outros cultistas malignos escondidos na adega fossem capazes de reunir reforços e retaliar contra a divisão de execução. Apesar de saber disso, Roel ainda não podia deixar de se preocupar com isso. O tributo de sangue anterior de Marcels para invocar o deus do mal o lembrou dos meios insondáveis dos cultistas do mal. Quando empurrados para um canto, os cultistas malignos podem recorrer a meios extremos e morder com força. É claro que Paul e os outros também não eram simples, mas também era verdade que eles não tinham experiência. Não era provável que algum deles escorregasse tanto a ponto de morrer para os cultistas do mal, mas havia uma grande possibilidade de que eles ainda pudessem acabar sofrendo alguns ferimentos. Nesse caso, ele poderia realizar um tratamento de emergência usando o poder de Ascending Peitra para aliviar seu sofrimento. Fora isso, ele também se sentiu enervado com as últimas palavras de Marcels. Ele sentiu que havia poderes muito mais sinistros do que o culto do tributo ao sangue espreitando nas sombras desta cidade. Eles provavelmente seriam muito mais poderosos que o culto da tribo de sangue, e poderiam representar uma enorme ameaça para eles. Ele sentiu que havia uma necessidade urgente de encontrar Lilian e discutir esse assunto. Depois de uma rápida varredura, ele notou que havia chamas vindo de Louise Manor. Então ele rapidamente escalou 2 colinas para chegar. Assim que ele chegou, ele ouviu sons de choro vindo da mansão. Alarmado, ele rapidamente atacou, apenas para dar um grande suspiro de alívio ao ver que tudo estava sob controle. Eram os membros da divisão de execução que estavam guardando os locais-chave do prédio, e nenhum deles parecia estar ferido. Eles hesitaram por um momento antes de dirigir um aceno para Roel para reconhecer sua presença, embora com olhares horríveis em seus rostos. Os poucos membros da facção Blerose também pareciam bem, embora sua pele parecesse um pouco pálida. Todos estavam encostados na parede, vomitando sem parar. Eu não posso vomitar mais. Ué, grande irmão Roel,
Você está aqui. Perdoe-me. Ao ver Roel, Paul tentou relatar a situação para ele, apenas para ser impedido por sua ânsia de vômito. Quanto a Geralt, ele estava tão severamente enfraquecido por todos os vômitos que havia feito que não conseguia mais ficar de pé. Está tudo bem? Você não precisa dizer nada. Eu entendo. Não havia como ele não descobrir o que estava acontecendo com o fedor avassalador que permeia a mansão e os ruídos de soluços vindos das alunas da divisão de execução. Ele olhou para a entrada da adega ensanguentada e franziu a testa profundamente. Finalmente estou aqui neste lugar amaldiçoado. Capítulo 288 Atrará para fora. Então este é o inferno mencionado no jogo. O coração de Roel ficou pesado quando ele se lembrou da descrição usada para a adega em olhos do cronista. Isso explicava a situação bizarra em Louise Manor. Fossem os membros chorando da divisão de execução ou toda a ânsia de vômito acontecendo. Muito provavelmente, todos estiveram na adega e viram o que havia lá. O desgosto pelos atos vis cometidos pelos cultistas do mal, a simpatia que sentiam por seus superiores que haviam sido vítimas dos malfeitores e muitos outros sentimentos giravam em suas mentes, deixando-os perturbados. Roel cerrou os punhos com força enquanto afirmava ainda mais sua vontade de não deixar aqueles cultistas malignos escaparem impunes. Ele se dirigiu para o lado de Paul e deu um tapinha em suas costas para aliviar seu desconforto. Paul continuou a vomitar de vez em quando, mas ainda conseguiu relatar a cadeia de eventos corretamente. Depois que Roel ativou as pedras gêmeas, o grupo acampado na floresta perto de Flutestop imediatamente entrou em ação. Eles se dividiram em duas equipes e atacaram os dois possíveis esconderijos simultaneamente. A equipe em que Paul e os outros estavam foi despachada para Louise Manor. Logo depois que eles entraram na mansão, eles esbarraram nos membros do Blood Tribute Cult, que estavam no meio de sua fuga. A cautela de Roel valeu a pena. O Blood Tribute Cult tinha dispositivos de comunicação de longo alcance que permitiam que eles se informassem imediatamente se algo acontecesse. Foi uma sorte que eles planejaram tudo com cuidado, ou então alguns dos cultistas do mal certamente teriam escapado. Com as duas partes tropeçando uma na outra, uma briga estava prestes a acontecer. Lembrando o comando de Roel, Paul e Geralt tomaram a iniciativa de envolver os cultistas do mal, lançando um feitiço poderoso desde o início para iniciar a batalha. Mas, ao contrário das batalhas transcendentes usuais, que se concentravam em terminar a luta o mais rápido possível, os membros da equipe de operações especiais acabaram sendo muito mais disciplinados. Em vez de enfrentar os inimigos de perto, eles optaram por suprimi-los com flechas e feitiços, dando aos inimigos nenhum espaço para respirar. Ao mesmo tempo, eles dispararam sinalizadores para informar aos camaradas que se dirigiram para o outro local que o inimigo estava aqui para convergir suas forças e esmagar o inimigo com uma vantagem esmagadora. Essa estratégia funcionou surpreendentemente. Ao longo da batalha, os cultistas malignos do culto tributo ao sangue lançaram feitiços que transformaram alguns de seus companheiros em poderosos gigantes de carne que representavam uma enorme ameaça para a equipe de ataque. No entanto, através de suas táticas de repressão implacáveis e vantagem numérica, eles conseguiram segurar até a chegada do time de Lilian. Tudo depois disso foi uma brisa. Sob a liderança de Lilian, a equipe de ataque conseguiu derrubar os inimigos com facilidade. Havia 28 cultistas malignos no total, e a equipe de ataque matou todos eles, exceto 3. Irmão mais velho Roel, você não viu como aquele feitiço de tributo foi nojento. Esses cultistas malignos abririam seu abdômen com uma faca, e todos os seus vasos sanguíneos de repente sairiam como tentáculos. Você não precisa me dizer, eu pessoalmente vi a versão aprimorada disso apenas um momento atrás. Posso dizer com certeza que esses tentáculos parecem muito mais nojentos quando há bocas neles. As sobrancelhas de Roel se contraíram um pouco ao ouvir as palavras de Paul, mas ele optou por manter seus comentários para si mesmo. Ele deu uma olhada ao redor da área, apenas para se surpreender ao notar que Lilian não estava em lugar algum. Então, ele se virou e perguntou a Paul sobre isso. Um sulco se formou na testa de Paul. Ele lançou um olhar para a adega de vinho vermelho sangue e falou com um olhar terrível no rosto. Minha irmã imperial está lá? Ela está lá há um tempo e ordenou que todos se afastassem da área. Roel deu uma rápida olhada ao redor e notou as expressões preocupadas dos membros da divisão de execução. De repente, percebeu o que estava acontecendo, e suas pupilas dilataram um pouco. Eu deveria saber. A mais afetada pela adega é ninguém menos que Lilian. Roel de repente se lembrou de alguns dos eventos do jogo. Ele se virou para olhar para Paul, mas este não parecia ter nenhuma intenção de fazer um movimento, apesar de parecer preocupado. Após um momento de contemplação, ele começou a caminhar em direção à adega. Irmão mais velho Roel, a Senior Lilian proibiu o resto de vocês de entrar, mas o comando dela não se aplica a mim. Roel suportou o cheiro sufocante de sangue e entrou na adega. Eu vou trazê-la para fora. Roel sempre pensou que seu nível de tolerância em relação ao sangue era alto, mesmo entre os transcendentes, devido às experiências pelas quais passou. Por um lado, ele encontrou um assassino pervertido nesta vida quando tinha apenas 10 anos de idade. Aquele pintor maluco usou carne e sangue humanos para criar pinturas que eram absolutamente abomináveis. Em termos de pura repulsa, provavelmente não havia filme de terror que ele tivesse visto em sua vida anterior que chegasse perto de competir com isso.
Além disso, ele também encontrou montanhas de cadáveres e exércitos de Scalemen no estado das testemunhas também. Com todas as experiências pelas quais passou, sua força de vontade era definitivamente muito mais forte do que a de seus colegas. Uau! Mas isso não o impediu de arfar momentos depois de entrar na adega. A passagem em que ele estava andando era feita de uma mistura de sujeira e sangue. A superfície parecia viscosa, como se estivesse coberta de óleo humano. Isso não foi suficiente para destruir a força de vontade de Roel, mas derrubou seu sistema olfativo. Seu estômago começou a se revirar de repulsa. Então, ele lançou 2 feitiços em si mesmo para controlar seu próprio desgosto antes de ir mais fundo na adega. Ao mesmo tempo, ele pensou nos eventos que ocorreram aqui no jogo. Com base no que ele se lembrava de Olhos do Cronista, esse inferno deu um grande golpe no estado mental de Lilian. O que Roel e os outros viram na adega foram vítimas anônimas que foram desfiguradas e dissecadas, mas Lilian reconheceu uma das vítimas. Este trágico incidente atingiu muito perto de casa para ela. Ela acabou tendo pesadelos com isso por uma semana inteira, e foi só depois da visita de Paul que ela finalmente conseguiu superar esse trauma. No entanto, as coisas eram diferentes neste mundo. Paul e Lilian não eram tão próximos quanto no jogo, e Lilian estava testemunhando o horror pessoalmente. Os sentimentos que a estavam esmagando agora eram definitivamente muito mais pesados e intensos do que qualquer pesadelo. Descendo a passagem repugnantemente úmida, Roel passou pelo terreno experimental vazio com o coração pesado. Ele tomou cuidado para não prestar atenção ao seu redor e foi direto para o final da adega, onde Lilian estava diante de uma sala fechada que parecia uma prisão. Como as coisas acabaram assim? Lilian pensou enquanto olhava para um poste de madeira diante dela com horror absoluto. Um cadáver feminino completamente desfigurado foi acorrentado firmemente ao poste de madeira. Sua carne começou a se decompor e seu sangue já havia secado. A única coisa que lhe permitiu reconhecer o cadáver foi o pingente pendurado na frente de seu peito. Era um pingente de lua crescente originário de uma tribo de minoria étnica chamada Moen no Império Austini. Os membros da tribo acreditavam que eram abençoados pela lua, então costumavam usar acessórios relacionados à lua. Quanto a como Lilian ficou sabendo disso, foi porque ela conhecia o dono desse pingente de lua crescente. Lilian ainda era uma portadora do anel da primeira série quando a conheceu, uma veterana da 4ª série. Ela estava no meio de assumir a divisão de execução naquela época, e esse sênior ajudou muito a se acostumar com seu novo papel como chefe da divisão de execução, apesar de não se juntar à facção por clerose. O veterano desapareceu abruptamente após a formatura, mas Lilian não pensou muito nisso, já que os Moen eram uma tribo nômade. No continente não globalizado da CIA, já era difícil entrar em contato com indivíduos que viviam fora das grandes cidades, muito menos com nômades. Quem poderia ter pensado que eles acabariam se reunindo em tais circunstâncias? Olhando para o cadáver, Lilian sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua cabeça nunca esteve tão pesada antes, e parecia que alguém tinha bombeado chumbo pesado em seu corpo. Lentamente, a silhueta do veterano que ela conhecia começou a se sobrepor ao cadáver diante dela. Em seu torpor, Lilian parecia ver seu rosto familiar sorrindo para ela, levando-a a alcançar o cadáver com as mãos trêmulas. Mas antes que ela pudesse entrar em contato, ela foi retida por outro par de mãos. O que você está fazendo, Sênior Lilian? Roel segurou com força as mãos trêmulas de Lilian enquanto perguntava com uma voz composta. Capítulo 289 Momento de ressonância. Na adega, a voz repentina tirou Lilian de seu torpor. Antes que ela percebesse, Roel já estava bem ao lado dela. Roel não estava tão limpo e imaculado como de costume. Suas roupas estavam manchadas de sangue e sujeira da batalha pela qual acabara de passar. No entanto, havia uma expressão firme em seu rosto. Seus olhos dourados cintilaram com as tochas na adega escura, dando-lhe um toque de gentileza e tranquilidade. De alguma forma, o inferno vermelho sangue em que ela estava parecia desaparecer quando ela olhou em seus olhos. Ela se viu esquecendo sua raiva e tristeza. Um sentimento de intimidade aqueceu seu coração como um raio de sol, tirando-a de seu torpor. Mas também foi justamente por essa mudança de estado de espírito que Lilian se viu subitamente consumida por uma vergonha intolerável. Como uma veterana que cuidava de Roel o tempo todo, ela não queria mostrar um lado tão feio dela para ele. Não olhe para mim, sair. Ela ordenou com uma voz rouca. Era a primeira vez que Lilian usava um tom tão forte para falar com Roel. No entanto, soava tão vulnerável ao mesmo tempo, quase como se ela estivesse suplicando a ele. Infelizmente, Roel não tinha intenção de fazer o que ela desejava. Minhas desculpas, mas somos iguais. Você não tem o direito de me dar ordens. Você, solte-me. Lilian puxou o braço do aperto de Roel. Roel nunca tinha visto um lado tão fraco em Lilian antes, e isso causou uma pontada de culpa em seu coração. Ele não se arrependeu de se aproximar dela para este ataque, já que sua ajuda era necessária para derrotar os cultistas do mal, mas nunca foi sua intenção deixá-la com um trauma tão profundo. Não pensei que seria tão sério. Ela até tentou tocar o cadáver mais cedo. Ela devia estar pensando no passado, sabendo que tinha que fazer algo aqui. Roel respirou fundo para se acalmar antes de falar sobre o que aconteceu do seu lado, esperando que isso a distraísse e a acalmasse. Sênior, a senhorita Melty está segura agora. Eu matei o bispo do culto do tributo ao sangue. Foi parcialmente bem sucedido. Sua voz calma parecia tê-la aliviado um pouco. Então ele decidiu tentar um pouco mais. A limpeza está quase pronta. Estaremos relatando este incidente para a academia amanhã de manhã, e tudo estará terminado. Sênior, podemos deixar este lugar agora? Todo mundo está preocupado com você.
A gentil persuasão de Roel lentamente a tirou de sua agonia, mas o cadáver de seu inocente sênior pendurado ao lado dela parecia repreendê-la por sua ignorância e impotência. A culpa em seu coração a fez virar-se instintivamente para olhar o cadáver de seu superior mais uma vez, mas Roel imediatamente se aproximou para bloquear sua visão. Ter que assistir ao cadáver torturado de um conhecido era nada menos que um pesadelo, e o que piorava as coisas era o fato de Lilian ser a chefe da divisão de execução. A combinação desses dois fatores criou um grande obstáculo que ela simplesmente não conseguiu superar. No entanto, Roel tinha um plano. Roel, pare de olhar. Você está se culpando por tudo o que aconteceu. Eu sou o chefe da divisão de execução. Se ao menos eu tivesse notado isso antes. Pare de brincar comigo. O que isso tem a ver com você? Roel a questionou severamente com uma carranca apertada. O culto do tributo ao sangue opera há pelo menos uma década. Quantos chefes da divisão de execução houve durante este período de tempo? Você acha que todos eles são culpados também? O líder deste culto maligno, Marseus, é um membro da equipe da Academia Saint Freya. Ele tem os movimentos da divisão de execução na palma da mão. Não havia como você saber disso em circunstâncias normais. Você vai começar a se culpar por não ser adepto da adivinhação e prever tudo isso com antecedência. Além disso, a responsabilidade da divisão de execução está em proteger os atuais alunos da Academia Saint Freya, não seus graduados. Nossos esforços protegeram com sucesso a senhorita Melty, que teria sido morta pelos cultistas do mal de outra forma. Você vai começar a negar tudo que a divisão de execução fez pela Academia e seus alunos? Não é isso que eu quero dizer, mas... Lilian negou as acusações de Roel, mas como essa dor poderia ser consolada tão facilmente? Ela baixou a cabeça angustiada e ficou em silêncio. Roel sentiu dor ao ver Lilian em tal estado. Eles passaram um mês juntos. Lilian era capaz de ler Roel. Mas quem poderia dizer que essa conexão não ia para os dois lados? Lilian era uma pessoa cujo coração estava cercado de gelo, mas isso não significava que ela não tivesse sentimentos. Pelo contrário, ela se importava com seus amigos e parentesco mais do que qualquer coisa no mundo. Na verdade, essa era a única razão pela qual o Império Austin tinha sido pacífico até agora. Se Lilian optasse por desconsiderar os laços familiares, com seu talento e seu poderoso apoio, ela poderia facilmente ter destruído seus dois irmãos mais velhos incompetentes. No entanto, ela optou por não fazê-lo, apesar de saber que eles não hesitariam em se livrar dela se tivessem a chance. Ela estava evitando uma briga não porque precisava, mas porque não queria brigar. A gentileza de Lilian não era algo aparente para os outros à primeira vista. Roel estava mais do que ciente disso depois de todas as aulas de reforço que tiveram juntos. Ele estendeu a mão para agarrar seus ombros e olhou diretamente em seus olhos ametistas. Sênior, também estou magoado com a morte das vítimas, mas não podemos deixar o passado nos amarrar. O que você precisa fazer agora é proteger aqueles que ainda estão vivos. De acordo com o que ouvi de Marseus, há ameaças muito maiores à espreita nas sombras da academia. O que posso fazer sozinho é limitado. Sênior, eu preciso de você. Ponto de exclamação. As últimas palavras de Roel foram como um martelo batendo no coração de Lilian, fazendo seu corpo inteiro estremecer. A reação dela o fez pensar que suas palavras finalmente estavam sendo transmitidas, e ele soltou um suspiro de alívio. Mas o que ele estava alheio eram as emoções abrasadoras que começaram a crescer no coração de Lilian. Eles estavam crescendo rapidamente a um ponto em que não era mais possível reprimi-los. Ou o que você acabou de dizer? Eu disse que preciso de você, Sênior. Roel repetiu essas palavras com um olhar determinado. Mas de alguma forma, soou um pouco estranho agora que ele estava dizendo elas sozinhas. Então, ele rapidamente acrescentou: na verdade, eu usei alguns feitiços poderosos que vêm com efeitos colaterais significativos, então não estou em um bom estado agora. Também temos que discutir o que Marseus disse e pensar em uma contramedida. Então, Lilian estava olhando para ele tão intensamente que estava começando a ficar estranho. Suas palavras gradualmente ficaram mais e mais suaves antes de finalmente se desvanecer. O que está acontecendo? Eu fui longe demais? O olhar de Lilian era tão intenso que o pegou desprevenido, e seu rosto começou a ficar vermelho como uma beterraba. Por outro lado, Lilian sentiu emoções sem precedentes enchendo seu coração. Ela se viu incapaz de manter sua habitual cara de pôquer. Seu sangue começou a jorrar mais rápido como se as calotas de gelo nela tivessem finalmente desmoronado. Ela podia até ouvir seu batimento cardíaco batendo alto. Minha cabeça está esquentando, mas... Que calor! Lilian colocou a mão no peito e silenciosamente sentiu seu batimento cardíaco. Então, ela o ergueu e alcançou a bochecha de Roel. No entanto, sua mão trêmula parou de tocá-lo, demorando-se hesitante por muito tempo. A carranca de conflito em seu rosto refletia sua luta interna. Mas no final, ela triunfou sobre suas reservas. Esta era a primeira vez que ela tocava Roel. No momento seguinte, sua linhagem começou a tremer em ressonância. Pareciam ouvir o coral de milhares de anjos cantando bem ao lado deles. Eles se encararam com os olhos arregalados, incapazes de acreditar no que estava acontecendo. Capítulo 290. Vínculo de linhagens. Nem Lilian nem Roel esperavam que ocorresse uma ressonância de linhagem, e os dois ficaram estupefatos com o rumo dos acontecimentos. Eles podiam sentir uma sensação quente fluindo em seus corações, enchendo suas mentes. A ressonância da linhagem já estava começando a fazer efeito antes mesmo que eles pudessem processar o que estava acontecendo. Semelhante a como as emoções de uma pessoa foram afetadas por hormônios até certo ponto, a ressonância da linhagem criou um sentimento inexplicável e irreprimível de intimidade entre dois indivíduos.
Esse sentimento de intimidade durou apenas um breve instante, mas foi mais do que suficiente para mudar a forma como Roel e Lilian se viam. Respondeu a todas as dúvidas que Lilian tinha no mês passado. Então é isso. Os olhos cor de ametista de Lilian se arregalaram ao perceber que ela finalmente entendeu o que tinha acontecido com ela, fosse seu desejo instintivo de ajudá-lo com seus problemas ou a preocupação que sentia quando ele estava exposto ao perigo. Seu vínculo de linhagens inconscientemente a estava influenciando. Embora não houvesse uma ressonância de linhagem entre eles no mês passado, algo estava mudando dentro dela toda vez que eles colidiam um com o outro. Olhando para trás agora, ela percebeu que todas as pistas estavam lá o tempo todo, só que ela não foi capaz de juntá-las. Em primeiro lugar, quais eram as chances de dois transcendentes da criação possuírem métodos idênticos de canalização de mana? A verdade só a iludiu porque ela estava cega pela grande diferença em suas origens. Essa revelação foi uma grande surpresa para ela, e foi agradável. Os Ackermans e os Ascartes estavam separados há pelo menos 1000 anos, de modo que os dois podiam ser considerados praticamente estranhos um para o outro. Era um milagre como um vínculo de linhagens poderia ser formado entre os dois depois de tanto tempo. Lilian achou que era um presente de Cia. Um vínculo de linhagens era um relacionamento que não permitia traição ou hipocrisia, um vínculo que nunca poderia ser rompido. Só de pensar nisso foi o suficiente para fazer a mente de Lilian esquentar de excitação. Por outro lado, Roel se viu totalmente confuso. Lilian é meu parente de linhagem? Como isso é possível? Colocando todas as coisas de lado, se esse relacionamento viesse à tona, ela seria Roel, e nós somos. Senhor. Roel olhou para a agitada Lilian e estava prestes a dizer algo quando de repente sentiu sua mana enlouquecer. Ao mesmo tempo, o anel Black Rose que ele carregava no bolso começou a brilhar, aparentemente ressoando com sua mana. Saia de perto de mim. Roel, tendo passado por essa situação 2 vezes antes, Roel conseguiu descobrir imediatamente o que estava acontecendo. Com o rosto contorcido de horror, ele empurrou Lilian para longe antes que sua mana jorrasse com um impulso imparável. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, sua consciência já havia desaparecido. Ponto de exclamação. Quando Roel abriu os olhos mais uma vez, viu-se diante de um céu noturno sem estrelas. Ele podia ouvir o crepitar das chamas não muito longe, e os arredores estavam impregnados com o fedor nauseante de sangue. O chão em que estava deitado parecia gelado, e a ventania congelante da noite só tornava o ambiente ainda mais hostil. Onde estou? A mente grogue de Roel começou lentamente a entrar em ação. Ele tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido até agora na tentativa de descobrir o que estava acontecendo. Um envelope ensanguentado, um espaço acinzentado, um gigante de carne com inúmeros tentáculos. Muitas cenas passaram pela mente de Roel antes de finalmente parar no rosto de uma mulher. Seu rosto estava manchado de lágrimas e, no entanto, a felicidade transbordava de seus olhos. A mente de Roel clareou imediatamente. Seu corpo saltou do chão, e ele exclamou em voz alta: Senhor. Sua voz ansiosa ecoou na noite escura, apenas para ser respondida com silêncio. Tudo se encaixou imediatamente. Estou em outro estado de testemunha. Mas por que isso tinha que acontecer naquele exato momento? Roel vasculhou seus arredores agitado, mas sua mente apagou no momento em que percebeu que Lilian não estava por perto. Ninguém? O que está acontecendo? É porque eu a empurrei antes de ser transportada para cá? Não, isso é improvável. Eu só a empurrei de lado porque eu queria parar a ativação da linhagem Criador de Reis, mas isso obviamente falhou. As chances de ela não ser transportada para o estado das testemunhas comigo são... Roel pensou em como Charlotte foi arrastada para o estado das testemunhas anterior, apesar de dormir em um quarto adjacente, e seu coração imediatamente ficou pesado. Ele apertou a testa e se forçou a se acalmar. Havia 2 possibilidades agora. Lilian não foi trazida aqui com ele. Isso seria uma boa notícia, pois não havia ninguém que entendesse melhor os grandes perigos à espreita nos estados das testemunhas do que ele. As ameaças que alguém enfrentava nos estados testemunhas podiam ser potencialmente irracionais, e Ciri Darkness era um bom exemplo. Ele teve a sorte de ter a ajuda de Petra, ou então até mesmo o transcendente mais forte teria morrido se colocado em seu lugar. Foi apenas alguns momentos atrás que ele se reuniu com seus parentes de linhagem, e seu coração ainda estava palpitando com o sentimento indescritível decorrente de sua ressonância. Ele não podia suportar a ideia de Lilian ser colocada em uma posição perigosa. Ele preferiria ter anos tirados de sua vida do que ver qualquer mal vindo para ela. Mas a realidade nunca mudaria para a conveniência de ninguém. Após cuidadosa contemplação, Roel sentiu que a primeira possibilidade era escassa. Se Lilian fosse seu parente de linhagem, isso significaria que ela também herdou a linhagem Criador de Reis. Atenora e Charlotte foram impiedosamente arrastadas para o estado das testemunhas com ele. Era difícil imaginar que Lilian, que compartilhava a mesma linhagem que ele, seria poupada. Roel cerrou os dentes com força enquanto pensava na segunda possibilidade. Lilian também havia entrado no estado das testemunhas, mas não foi transportada para o mesmo local que ele. Você está brincando comigo? Gritou Roel furiosamente. Ele deu um soco no chão, sentindo que ia perder a cabeça. Tal situação significava que ele havia deixado Lilian sozinha neste traiçoeiro estado das testemunhas. Ela ficaria perdida sem um veterano como ele para trazê-la. E ela claramente não estava no estado mental certo para enfrentar tal provação também. Claro, havia uma última possibilidade que Roel não se atreveu a cogitar, a possibilidade de que ambas as suas linhagens tivessem sido invocadas simultaneamente e separadamente. Era completamente possível que os dois se teletransportassem para estados testemunhas separados, o que significava que eles não poderiam ajudar um ao outro, mesmo que quisessem. O pensamento de um parente de linhagem com o qual ele acabara de se reunir desaparecendo da face do mundo fez o corpo de Roel tremer incontrolavelmente.
Sua mente mergulhou no caos total, mas suas inúmeras experiências com os estados das testemunhas lhe disseram que ele tinha que agir o mais rápido possível. Preciso me acalmar. Lilian é uma poderosa transcendente, então é improvável que algo ruim aconteça com ela. Eu tenho que entender a situação primeiro antes que eu possa pensar em ajudá-la. Roel apertou o rosto e se obrigou a pensar positivamente. Depois que sua mente finalmente clareou um pouco, ele voltou sua atenção para o sistema. Ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação. O sistema detectou os sintomas do despertar da linhagem. Ponto de interrogação. Sistema de suporte ao despertar da linhagem ativando. Ponto de interrogação ativando o estado de testemunha. Ponto de interrogação. A biblioteca desmorona em meio a brasas bruxuleantes. Bons sonhos são devorados por desejos, e os cacos caídos tocam o gongo de guerra. Ponto de interrogação. Contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 239 horas e 22 minutos. Ponto de interrogação. Avaliação, baixa, 2, como sempre. Que introdução inútil. O rosto de Roel se contorceu ao ver o absurdo rabiscado no sistema. Ele pretendia navegar rapidamente antes de verificar os arredores, mas seu rosto rapidamente ficou sombrio quando viu as últimas notificações. Sua baixa avaliação era compreensível, já que ele ainda não havia feito nada, mas não pôde deixar de notar que a duração do testemunho foi 2 vezes maior que a anterior. Ele não pôde deixar de se perguntar se a contagem regressiva havia dobrado devido ao efeito da ressonância entre Lilian e ele. Ele limpou sua preocupação e reuniu sua motivação. Por enquanto, a maior prioridade para ele era usar todos os meios que tinha à sua disposição para encontrar Lilian e garantir sua segurança. Como de costume, ele lentamente se levantou e examinou seus arredores escuros para reunir alguma informação. Ele tinha que primeiro descobrir para qual evento histórico ele havia sido transportado para determinar seu próximo curso de ação. À sua esquerda havia uma planície e à sua direita havia uma floresta luxuriante. À sua frente havia uma estrada bem pavimentada, construída para passagem de carruagens. É provável que eu esteja na estrada principal perto da periferia de uma cidade. Ele olhou na direção de onde vinha a incandescência alaranjada e o fedor de sangue. Não muito longe dele, havia uma carruagem que estava quase completamente queimada agora. Os fragmentos de madeira espalhados e o pneu caído sugeriam que a carruagem já estava severamente danificada antes de ser incendiada. Quanto aos que viajam na carruagem, o primeiro duplo de Roel confirmou que não havia ninguém nas proximidades antes de voar em direção à carruagem. Havia 12 cadáveres espalhados ao redor da carruagem. A mana remanescente em torno de seus corpos indicava que todos eram transcendentes, bastante poderosos. Quase todos usavam armadura de guarda, o que permitiu a Roel identificar o único vestido com roupas finas como o dono da carruagem. Era um jovem de cabelos pretos com um buraco no peito, como se alguém tivesse devorado uma parte dele. Os outros cadáveres também apresentavam ferimentos desconcertantes, fossem carne derretida, partes do corpo carbonizadas ou membros ausentes. Eles foram mortos de várias maneiras. É a ação de cultistas do mal, Roel deduziu. Mas uma nova dúvida surgiu em sua mente logo depois. Quando os cultistas do mal ficaram tão arrogantes a ponto de matar alguém ao longo da estrada principal e deixar seus corpos espalhados, eles não estão com medo da reação da igreja? Isso deixou Roel curioso sobre as identidades da vítima. Então, ele começou a verificar seus corpos, mas não havia nada neles. Ele procurou na carruagem tombada e, surpreendentemente, conseguiu encontrar um envelope intacto. Ele limpou as cinzas da carta e a abriu. A primeira linha de palavras foi mais que suficiente para induzir seu choque. Respeitado santo enviado, o ramo Saints Convocation Leinster está atualmente enfrentando uma grande ameaça.